Ei, estamos no ar. Ué, compadre. E aí, Mais Timba? um, hein? Vamos que vamos? Chegamos. Chegamos forte, hein? Mas e o cabelo? Ah, mudei, né? É pro convidado, daqui a pouco a gente fala dele. É, Ele pediu. tu fez um... Eu Pra fiz. ter uma jogada com ele de marketing? É isso. Será que ele vai... E semana passada a gente falou sobre futebol, não foi? Sim. Tu meteu um preto e branco por quê? Por causa do Vasco, né? É isso, a gente tem que um ajudar o outro. É porque não deu tempo de Não deu tingir tempo, ainda. é. Fala em futebol, a galera gostou do último, hein? Foi maneiro. Foi maneiro, né? Repercussão boa também, porque as pessoas se identificam muito, né, cara? Carioca, né? tem Os jeito. quatro grandes do É Rio. E esse Então convidado acaba- é vascaíno doente. Vascaíno, Ele soube, é. não. Soube, É. não, Sabe não, o que é não, flamenguista? não sei. Vascaíno Ele doente. tem um pezinho lá Não, isso é verdade. rubro-negro. Isso é verdade. Rubro-negro, ele gosta. Não, mas ele, tem rubro-negro tem mesmo. Ele vai contar essa Ele história. vai contar, Beijo, ele- tia. ele tem tem. um apreço, mas ele é de Não, outro apreço time acho que eu você pegou sei. pesado. Apreço não, né? Não. Mas também não odeia. Ele vai responder. Veio do Projac. A gente tá chique, tá? Ah, é do Projac? É do Projac. Já tá dando spoiler? Já, pô. Saúde, meu irmão. Bom programa pra gente. Tintim. Sempre. Que Deus abençoe. Amém. Vamos. Qual é a cupade? Sem mais delongas, Chimba. Ernesto Xavier. Bem-vindo, meu irmão. Eu falei, eu não vou conseguir falar tudo que ele é, porque é apresentador, jornalista, blogueiro, Influente. antropólogo. Sim. Tá faltando? Vascaíno. No Vascaíno, sou tricolor, compadre. De coração? Muito. E é do time? Tantas vezes vezes. campeão, Mais pô. ou menos, Tricolor. mais ou Não menos. diminuo, Eu não falei que ele tem um diminuo. pezinho no Flamengo porque Porque minha mãe é flamenguista. doente. A família toda, né? Muito, quase todo mundo. Só meu pai e minha irmã. E o que aconteceu com você? Você tinha tudo pra... Porque eu sou, né, mais evoluído. Né? Qual é? Ah, Que não isso? tem essa... tem isso, Que né? isso, cara. Pega Fui leve. bem educado. Pô. É isso. Mas quando o Flamengo joga, tu dá aquela secada ou não? Pensa na tua mãe. Não, na frente dela eu não posso secar, porque aí dá problema em casa. Mas no meu interior, nossa, eu sozinho em casa, Aham. seco fácil. Não, mas eu entendo os tricolores terem esse receio, essa mágoa. O Flamengo já bateu muito em vocês. Não tô lembrando. Também qual não é? sei, Qual não. é? Não tô... Renato Não tô Gaúcho, recordando. que eu diga. Gol de Cano, barriga, gol de barriga. Cano. Esse ano a gente É. ganhou um campo carioca. Esse ano né? foi uma pancada. Dois cariocas seguidos. Então, a gente falou já isso tá no outro em- programa, que ano que vem alguém pode ser trivice, né? Pode ser trivice. Quem? E aí? Quero ver se eles vão... E aí? Se vão falar. o- Mas aí a gente fala mal Carioca da só Copa. vale quando não é pra, quando Aí não a é pra gente ele. fala mal do Pra campeonato, entendeu? É a nossa É estratégia. Se fosse a gente, era um super claro. campeonato. Como a gente tá. E falar nisso, Ernesto, mandar um abraço pro Peter. Peter Failde, nosso irmão. Tricolor. Teve aí, tricolor, gente Já quer boa. mandar uma pergunta do Peter? Já Aproveitar quer que entrar falou. com ele? Então vamos, cadê? Vamos entrar que ele já veio com polêmica. O Peter Bora. mandou uma polêmicazinha aí Eu pra não fujo você. de de falando polêmica. sem- Vai sobrar pra mim, Ernesto, por favor. Ah, é? Não, Tu não me irrita, não. me- Produção, manda o Peter. Manda. Fala, meus amigos do Qual é a Compadre, beleza? Peter na voz aqui, ó. Pô, fiquei sabendo que o Ernesto vai estar aí na bancada e ele, como um excelente tricolor saudável como eu, queria saber, cara, o que ele tá achando dessa situação toda do jogo do Vasco, a última rodada, que o gramado ficou do jeito que tá lá, sobre a Conmebol tá querendo multar o Fluminense e interditar o gramado. E a gente aí, nas vésperas do jogo que tá, pô, o jogo mais importante pra gente, que é o jogo da Libertadores, a gente tá esperando a resposta da Conmebol. Conta pra gente aí, ô Ernesto. Grande abraço, rapaziada. Qual é a compadre? Valeu, Peter. Forte Tamo abraço, junto, Peter. hein, irmão? Boa junto. pergunta, Peter. Mais ou menos. Foi muito boa, não. Não, é boa, é boa. Vai. Cara, eu sou contra o Vasco jogar no Maracanã? Obviamente não sou, né? Para mim, né, o Maracanã foi feito com dinheiro público, é um estádio que pode e deve ser usado por Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, América, Bangu, enfim, né? É para todo mundo. Só que tivemos uma licitação e, né, tá nesse... Quem tá como administrador, né, do estádio são Fluminense e Flamengo, né? Então tem a preferência, são eles que fazem essa programação para os
pro cuidado do gramado, o tipo de gramado. Eu sou, inclusive, a favor de que seja Grama colocado uma grama sintética Também. híbrida, como é feito no Engenhão. Sou super a favor disso ser feito, porque vai ajudar a não ter mais esse tipo de problema. O tipo de gramado que é utilizado lá é um tipo de gramado que é utilizado na Europa. Ele não resiste a muitos jogos seguidos. Flamengo e Fluminense, inclusive, já fizeram jogos seguidos, só que quando você tem uma deterioração do gramado, eles fazem uma programação para que você tenha um espaço de tempo para aquilo não estragar o espetáculo. E aí, o que acontece? Né? Os dois clubes, eles liberam para que o Vasco ou o Botafogo possam utilizar lá, mas oferecem as datas. Olha só, a gente tem essa data aqui, que é uma data que nem Flamengo nem Fluminense não vão utilizar e vai ter um espaço, como vai ter agora. O Vasco vai jogar contra o América Mineiro daqui a, sei lá, Acho que ainda não tem a data, não. então, mas por exemplo, tem um jogo a menos. mas tem um jogo a menos e vai ter uma data agora que Flamengo e Fluminense não na mesma rodada vão estar fora, vai estar liberado, vai ter uma semana. Só que tem essa data no meio de semana, igual joga quarta-feira à noite. Aí o Vasco não quer. Uhum. O Vasco vai querer jogar contra o América Mineiro dia de semana no Maracanã. Ele acha que não é interessante porque aí não vai... Acaba ficando custoso, né? Pode ficar custoso. Mas pra gente é custoso todo dia. Sim. Toda semana. A gente tá lá sempre, né? Tá lá sempre. Então Só que- a gente joga. Aí, calma. Então, aí qual é a minha grande questão? Quando é jogo grande, o Vasco vai querer jogar lá. Agora teve uma questão excepcional, porque teve esse absurdo do juiz que não liberou o Vasco para jogar em São Januário por uma questão completamente elitista, racista, enfim, que acaba impedindo do estádio do próprio clube ser utilizado. E aí o Vasco solicitou para jogar lá no Maracanã. Por que também, sabendo de todo o problema que tá lá, porque também não tentou jogar no Engenhão? Cara, essa semana a gente vai jogar Libertadores, quinta-feira contra o Olímpia, e o estádio, o gramado tá um pasto. A culpa do gramado estar ruim é do Vasco? Não é do Vasco. Quem tá jogando lá são Flamengo e Fluminense. Só que agora, com o que aconteceu, a gente já tinha avisado. Falou assim, vai ficar muito pior. E ainda teve o agravante de chover, que aí não é culpa do Vasco, é culpa da natureza. Mas sabe-se lá como é que a gente vai jogar nisso na quinta. A gente já recebeu uma advertência da Conmebol, como o Peter falou, né? Então essa é a minha grande questão. Tipo, se houvesse um diálogo, se a SAF do Vasco tivesse tentado entrar, não, vamos entrar juntos, e não quiseram entrar porque não iam querer ficar com esse ônus de cuidados, Não, mas o custos. Vasco tá tentando. Pô, mas não quiseram se juntar, gente. Não, Quiseram mas se aí que juntar. a licitação não sai. Não sai, mas... Não sai. Falar que agora podia talvez seja em dezembro. O Vasco tá tentando entrar para administrar o Maracanã. Só que toda vez ficam prorrogando. Mas a culpa Aí não é fica- nossa. Mas não. a culpa não é nossa Não de estar sei de quem é. prorrogando. Sim, não. O Fluminense não Mas é. eu acho que hoje eu tava vendo, agora à tarde, o Ganso falou sobre isso. No SPN, eu acho. Ele meio que defendeu o Vasco. Ele falou: o Vasco não tem culpa, porque o gramado já está horroroso há muito tempo. Já tá horroroso. Há muito tempo. Concordo. E quem que toma conta do gramado é Flamengo e Fluminense. Não a torcida do Flamengo, não a torcida do Fluminense. É a diretoria do Flamengo, Sim. a diretoria do Fluminense. Porque antigamente jogava os 4 lá. E não tinha esse problema. Mas era um outro tipo de gramado. Sim, então mude o gramado. Mas aí Dinheiro não que é não falta. Sim, muda, mas aí que o tipo de gramado que a gente utilizava antigamente, hoje em dia não aceitam mais como padrão para você jogar para determinadas nos campos- competições. para as competições, tipo, você jogar uma Libertadores, né? Enfim, vai ter final da Libertadores, não é o tipo de gramado que eles aceitam. Sim. Então a gente tem que usar Mas eu acho esse também, tipo igual tu falou, teria que ter conversa das diretorias e tal. Mas eu acho que tá com uma disputa muito de ego. Diretoria do Vasco, diretoria do Flamengo, diretoria do Fluminense. Existe uma disputa de ego ali. Não, existe, E mas a gente vai continuar esse problema aí. Sim, mas por aí é muito aquele tempo. negócio. Não, mas claro, aí você imagina, os caras que você. Beleza, eu agora tô administrando, eu e ele estamos administrando. Né? Você não entrou nesse jogo aqui com a gente. Aí, pô, quando vai ser uma parada importante pra gente, aí você vem prejudica, eu não vou ficar numa situação que vai prejudicar mais do que já tá. Eu não vou O ficar. Vasco, não vou ficar por puto. contrato, ele pode jogar. O Vasco não joga de graça, ele paga pra jogar. Mas esse Mas custo paga. não é de graça. Entendeu? Não é que tipo, o Vasco quer jogar porque quer. Não, ele paga pra jogar. Claro, todo mundo vai. Inclusive a gente paga pra jogar. A gente paga os custos pra poder jogar.
Mas esse valor que paga não vai compensar o prejuízo Ainda mais, técnico, Ernesto, especialmente que a gente vai ter. Né? ainda mais num jogo como o Peter ressaltou. O jogo mais importante do ano pra vocês. É. Uma quarta de final da Libertadores, vocês com favoritismo. Eu acho que o Fluminense é franco favorito pra esse jogo. Vocês vão receber o time Favorito é. dentro Acho de que é casa favorito. e vocês vão estar com aquele gramado que pode sim prejudicar o futebol E de aí vocês. também não é culpa de ninguém, mas tá com previsão de chuva de novo pra Quinta. quinta-feira, à noite. Ah, eu vi Previsão isso. de chuva pra Eu não sabia quinta-feira que à era noite. noite, não. Sabia não, cara. Meu irmão, nossa. Saindo do gramado, tá confiante? Sim, tô Sempre confiante, cara. confiante. Vai lá no estádio? Vou conseguir ingresso. Tu Vou. tá com a moralzinha na diretoria. Ela rapaz. Conta- Fala aí, fala aí como é que foi. Os caras não chegaram, num belo dia, tô lá, eles chegaram e me chamaram pra poder receber o título de tricolor ilustre, cara. Foi. Foda. Cerimônia no dia do aniversário foi? do clube. Pô, foi muito bonito, cara, que eu fui com meu pai, né, que é tricolor, Ernestão. e aí, pô, o Ernesto Pai, e aí a gente Irado, participou lá da irado. cerimônia, eles falaram, né, da minha carreira, de quanto eu tava, digamos, contribuindo de alguma maneira pra história do Fluminense. Maneiro. Putz, foi muito legal. Aí emoldurei lá Lá nas Lá- Laranjeiras. lá nas Laranjeiras, no Salão Nobre do clube. Pô, Foi irado. muito maneiro, muito maneiro. Bacana. Parabéns. E aí com os outros torcedores que Legal. receberam prêmio, ex-jogadores. Pô, muito legal, muito Maneiro, emocionante. Agora, mudando de assunto, Manda ver. queria que tu começasse a falar um pouquinho como é que começou a tua carreira. Qual delas? Qual delas? Como que começou? Você se formou em jornalismo, primeiro Sim. foi trabalhar. Mas quando se formou, tu também já trabalhava como Eu já ator. trabalhava como ator. Eu comecei a trabalhar como ator com 12 para 13 anos. Né? Fazendo Aquele negócio que me comercial, descobriram na novela. escola, sabe? Descobriram na escola, assim, me levaram para uma agência de atores. E aí comecei a trabalhar ali fazendo comercial para TV. Legal. Aí tinha, às vezes, teste para filme, mas eu não cheguei a fazer coisas assim. Depois comecei a estudar teatro Uhum. no tablado. E comecei a faculdade, mas o meu sonho sempre foi ser jornalista. Desde criança eu já dizia que eu queria ser jornalista, era o meu sonho. E aí eu fiz a faculdade, mas logo que eu terminei a faculdade, eu tinha 21 anos, na sequência eu entrei numa novela. Qual foi? Foi O Profeta, era uma novela das 6, desculpa aí. Eu lembro. Uma novela das 21 6, anos? com 21 anos. Na verdade, quando a novela começou, eu tinha acabado de fazer 22. Eu lembro dessa novela. Nossa, Foi. foi esse tempo todo. Foi. Tu tá com 50. 50, eu tô com 39, tá, pô. confundi. Não é de Globo, não. Ele perguntou de vida. Pô, De vida, 39. Acabei de fazer 39 Cara, anos. tinha De 21, 22 profissão, só. Ernesto. Tinha 21, 22, cara, quando eu Eu comecei. lembro uma vez, tu foi lá em casa, aí tu tava na porta, um monte de gente correu pra te pedir autógrafo, umas garotinhas. Foi? Eu não lembro se tu tava fazendo essa novela ou era Malhação, mas eu acho que era essa novela. Não, Malhação eu fiz uma participação que foi Foi antes ou depois foi disso? longa, foi um pouco antes. Ah, foi antes, Foi um então. pouco antes, foi quase emendei uma coisa na outra. Pipoca, alguma coisa assim. Isso, exatamente, que tinha um blequinho, ainda tinha cabelo na época. Aí era de tipo jogador de basquete, Ah, era maneiro. muito legal. Era Já era um defensor da causa, né, Ernesto? Sem saber de nada, já era um defensor da causa. Exatamente. O Black ele representa muito pro Cara, pro porque, negro, né? porque ali naquele momento, foi a primeira vez que eu deixei meu cabelo crescer. Minha vida toda eu raspei o cabelo. Tinha um porquê, né? Tinha. Não, é aquela coisa. Aí a família raspou e depois você fica. Eu não sabia como era o meu cabelo quando se crescesse. Eu não tinha noção disso. E aí foi engraçado que minha mãe chegou e falou assim: poxa, eu tava meio, sabe, com menos trabalho na TV, buscando fazer comercial, fazer as coisas e não tava rolando. Aí minha mãe falou assim: deixa seu cabelo crescer que você vai começar a trabalhar. Foda. Cara, foi. Aí deixei, já me chamaram pra esse personagem que ficou umas O da semanas. Malhação. O da Malhação. Aham. Aí logo que acabou, uma produtora de elenco me chamou pra participar dessa novela. Aham. Entendeu? E aí foi muito legal, porque eu comecei nessa novela, o personagem não tinha nada, não falava nada. Né? Tipo, praticamente não aparecia. E de repente Foi crescendo. foi crescendo. De repente teve uma história de um personagem foi assassinado, e aí não se sabia quem era o
o assassino, quem matou Camilo, que era o personagem O do pessoal Malvino usava Salvador. muito terno, não era isso? E usava muito terno, que eu virei... Meu personagem ele começou como um funcionário de uma fábrica de cristais, aí virou gerente. Aham. E aí, enfim, tive uma história lá que eu briguei com esse cara, então eu fiquei como um dos suspeitos. Então eu fiquei como Uma possível... um dos possíveis. Então até o final da novela teve toda essa trama de será que ele é um dos... Sabe o que eu lembrei agora? Que loucura. O Will sabe, eu não tenho memória nenhuma. Tu falou agora disso, eu lembrei, não sei porquê. Saiu alguma coisa no jornal que era uma foto de quem faleceu e tinha em volta um monte de gente. que poderia Ô, ter- cara! Do nada eu lembrei disso. Nossa, que memória é essa? Do Neida. Do Neita. Do Neida, exatamente. Cara, Aí que tinha loucura. os personagens. Aí era eu, Samara Filippo, Carol Castro. Aí já não lembro. Enfim, não. Enfim, É. mas era uma galera... Um elenco, né? Um elenco Possíveis legal, sabe? assassinos. Assassinos. Doideira. E aí, no final, descobriu-se que era Samara Filippo. O personagem, Ué. o personagem, né? Sim. Obviamente. Então, putz, foi muito legal. Aham. E aí as pessoas começaram a me conhecer na rua. Foi uma novela que teve uma audiência muito grande. Foi vendida para muitos países. Então, eu queria me ver algum dia falando, sei lá, tcheco. Ah, que Tá ligado? Porque a gente recebia depois a cartinha em casa, assim, essa novela agora foi vendida para Angola, foi vendido para... Aí caiu um cascalhinho também. caiu um cascalhinho. Caiu um cascalhinho. Isso é maneiro, isso é Dá muito pra legal. comprar uma camisa do Fluminense. Dá pra comprar uma camisa Mas não tá nem Fluminense. comprando mais, tá ganhando. Ah, é, agora Pô, já tá que tudo ideia. lá. Agora- Outro... Na época... Aí eu vou ter que Na falar, época. aí eu vou ter que citar ele. Brava, Tá em outro patamar. Outro Vai ter que citar patamar, Outro pô. patamar. Vai ter Citando o que grande citar filósofo grande BH. Grande O filósofo. Flamengo tem várias filósofo. páginas do Instagram. Ô, Ernesto, eu fiz uma pergunta agora e eu falei automaticamente como eu falaria em qualquer ambiente, vamos dizer assim. Aham. Eu e o Timba, a gente defende que aqui no Coecupad, a gente quer uma descontração mesmo, a gente quer que seja leve. A gente mal faz roteiro. A gente até troca uma ideia Aham. sobre você ou a pessoa que estiver sentada na mesa, mas a gente sempre vem assim com viés de leveza. Sim. Eu falei da raça negro. Aham. Negro ou preto? Como que eu me refiro? Assim, eu tenho eu vou te explicar o conceito, mas em primeiro lugar, normalmente o que eu falo chama pelo nome. Mas não é mais fácil. Mas só que tem duas coisas muito importantes assim que a gente tem que é importante a gente começar a entender. É que uma é que no Brasil, muita gente tenta importar a luta norte-americana e tenta aplicar ela igualzinha aqui. E são histórias completamente diferentes. Concordo. Então, realmente, lá nos Estados Unidos, o termo nigger, né, que seria a tradução aqui para negro, é ofensivo lá. E o black, que é o preto, é como é chamado no geral, né? No Brasil, na nossa história, é o contrário. Muitas vezes o preto lá atrás foi utilizado de forma pejorativa e o negro era a forma de você chamar as pessoas. Só que hoje nós chegamos num momento que a gente tem ressignificado o termo preto, assim, não, eu sou preto. E se a pessoa se identifica, não, eu sou negro, tá tudo ok. Mas se a gente for, o que acontece? No IBGE, quando você tem lá o conceito negro é a reunião de pretos e pardos, e preto é só aquele que se identifica como preto, né? Depende da cor da pele. Porque no Brasil a gente tem uma variação de cor muito grande e foi muito importante para o movimento negro. E aí você não pode falar que negro se o movimento chama movimento negro, né? Você pode chamar de negro à vontade. O movimento negro ele lutou para que tanto os que são considerados pretos, com a pele mais escura, quanto os pardos, que se consideram pardos, digamos, com a pele mais clara, eles estejam nessa categoria negro, porque aí nós somos maioria da população. E todos sofrem, de alguma maneira, alguma possibilidade de racismo. Então, tanto faz. Se você chamar negro, preto, como uma pessoa se identifica melhor, mas nenhum dos dois é pejorativo. A não ser que você chegue para a pessoa assim, depende da forma que você fala. Você pode transformar qualquer coisa em algo pejorativo. Eu posso olhar pra você e falar assim, que lindo. Mas eu não tô falando que você é bonito, eu tô provavelmente... Deboche, né? De deboche. Uhum. Ou então falar assim, seu negro. Ou então falar, você é um cara negro, entendeu? Depende. Eu vou poder me sentir ofendido dependendo da forma que você falar.
independente da maneira que você... Show de bola. que Bom, você boa utilizar. explicação Boa, do né? É isso. Black do Nigger. Black Boa Nigger. explicação. A gente falou da tua área de atuando, né? Aham. Aí eu lembro, isso eu lembro mesmo. Quando eu te chamei aqui, eu falei, vou tocar nesse assunto. Eu lembro uma vez que você fez um texto que viralizou muito, até porque eu me identifiquei muito com esse texto, Aham. que foi você falando que quando você saía, você ia pra praia alguma coisa, Isso. você tinha muito medo de ser confundido com um bandido. Exatamente. Que você tinha que botar uma roupa tal, vestimenta tal, pra se enquadrar, pra não ser... Eu tenho que me preocupar com a forma Se como eu me preocupar com visto, se eu vou correr, Aham. dependendo do tipo de movimento que eu for fazer, as Exatamente. pessoas podem se sentir ameaçadas. Isso acontece Sim. de verdade, né? E esse foi em 2015. Enfim, estava tendo um problema na cidade as pessoas estavam reclamando de arrastão na praia, e aí a prefeitura, ao mesmo tempo, não, o governo estava mudando as linhas de ônibus, então uma pessoa pobre que morava Não tinha ônibus na direto. periferia não tinha ônibus para ir direto para praia, enfim. E aí eu tava falando, né, dessa coisa. Eu ia sair pra praia, eu tava na casa de um amigo Era meu em Facebook na Copacabana, época? Facebook. É. Aí eu escrevi um texto falando sobre isso, sobre o medo que legítimo de pessoas, de repente, de ser roubadas. A pessoa, nossa, eu tenho medo de perder meu iPhone. Eu falei, sim, mas eu tenho medo de perder a minha vida, né? Se eu estiver correndo sem camisa na praia, de boa, e sem documento, porque, pô, tô perto de casa, né? E aí alguém pode falar assim, ó, pega ladrão, sabe? É. E aí? O que eu faço? Isso é muito complicado, assim, né? A imagem que criam de pessoas negras, então é muito mais fácil, né? Eu ser atingido por uma bala perdida do que uma pessoa branca, porque normalmente vão achar que se alguma coisa de errado aconteceu, o culpado sou eu, né? Eu já tive situações, por exemplo, eu falo isso, né? Eu tava fazendo mestrado em antropologia, aí não foi nem no Brasil, eu tava num ônibus na Argentina, um ônibus de Não existe negro na Argentina? não existe negro na Argentina. Eu fiz um texto, inclusive, um vídeo que viralizou sobre isso também. E aí, a gente estava se deslocando, tinha outras pessoas do Congresso, a gente estava indo para um congresso, tinha outras pessoas do Congresso dentro do ônibus e tudo, indo para uma cidade no norte da Argentina. E aí o ônibus foi parado no meio da estrada, assim, escuro à noite. Foi parado no meio da estrada, a polícia entrou no ônibus e só me revistou. Veio até mim, me revistou, abriu minha bolsa, me mandou sair do ônibus, pediu pro motorista, falou pro motorista, abriu o bagageiro, abriu minha mala, tirei as roupas no meio da estrada, sei que aí viu que não Isso tinha nada, machuca me muito, botou. né? Eu falei assim, pô, por que só eu aqui, no ônibus inteiro, assim, só eu sou o ameaçador. Aí, numa outra vez que eu fui pra lá também, na fila, aí no avião, pra entrar no avião, fila assim, aí na fiscalização os caras vieram só em mim. Na fila inteira, aí veio só em mim. Assim, porra, meu irmão. Entendeu? Aí é isso, né? A gente é Acontece. pessoas que as pessoas às vezes vão achar que é ameaçador. Mas aí fala desse texto, ele viralizou. Ele viralizou. Assim, foi uma coisa muito louca, porque eu escrevi o texto de manhã, umas 10 horas da manhã, aí uma pessoa começou a compartilhar, outra, pum, meu celular travou 2 vezes, Caramba. porque era muita coisa chegando, assim, muita notificação. E à noite, uma coluna do jornal O Globo tava me ligando, falando assim, ó, a gente vai dar teu texto amanhã no jornal. Aí foi assim, cara. Aí começou a vir tanto uma onda de haters, como uma onda de pessoas compactuando, tipo, se identificando, conversando comigo. É porque normalmente a galera que te segue se identificou. Sim, se identificou Aí depois bastante. não E aí, sai da- aí compartilham para outras pessoas que se identificam, mas em algum momento chega em Chega alguém gente que que é contra aquilo e aí começa a espalhar naquela rede que é contra aquilo. Aí começa a chegar os haters. Mas agora eu já tô acostumado. Deixa eu te Já. perguntar, tu leva de boa hater? Hoje sim. Hoje na época. sim. Na época, a cabeça, Mexe com a cabeça, dá, né? dá uma pirada, cara. A cabeça dá uma pirada. Você acha que é pessoal, né? Com você. Sim, é. Eu já aprendi que não é comigo. Hoje eu só faço assim, ó. Bloqueio. Mesma Pá. coisa. Nem leio direito. Bloqueio. Traz uma leveza, né? Tira da Pra tua quê? vida, Não é sobre mim, sabe? É sobre aquela pessoa. Exatamente. E não sou eu que vou lá ensinar pra ela, chamar assim, não, vem aqui. Às vezes eu percebo lendo que a pessoa fez apenas um comentário equivocado e que tem a possibilidade de conversar. Sim, Quando isso acontece, eu respondo. legal.
Eu respondo. Faço questão. Posso escrever um textão assim, sem ofender, assim, conversando com um amigo. É assim, assim, assado, não sei o que. A pessoa, e aí converso. Já aconteceu algumas vezes. Mas normalmente a pessoa só vem pra te xingar, pra tentar te diminuir. Sabe o que as pessoas gostam muito de fazer? Aham. Fala assim, eu vi as fotos dele. Ele tá falando isso aqui, mas ele é playboy. Assim, É. e aí, meu irmão? Esse incomoda não, eu tenho um Não iPhone. pode. Não, O Emicida não pode usar roupa de marca. não pode usar roupa de marca, não Pode. pode usar um tênis maneiro. Não pode. Eu falei assim, o que tem a ver, cara? O que tem a ver? isso. É muito escroto, muito banal esse rotulismo, né? Rotular, o Rotulou. cara... Não, nesse que eu viralizei em 2015, eu tinha acabado de voltar da primeira vez que eu tinha viajado pra Europa. Então as pessoas foram pesquisar, foram ver as fotos recentes. Playboy. É playboy, o cara tava na Europa agora, falando que tem medo de ser baleado na praia. Eu falei assim, sim. Exatamente. E ainda assim, Exatamente. é um medo que ele é latente. Posso ter 1 é bilhão. diário. Se eu correr na praia de short, eu vou ter medo de tomar um tiro. Exatamente. Não, tem uma coisa que viralizou há uns anos atrás, que tinha o embaixador da França no Brasil, um dos cônsuls, o cônsul da França no Rio de Janeiro, a esposa dele era uma mulher negra, francesa. Uhum. E aí, o cônsul, fez uma festa, uma recepção para outras pessoas. Ele e a mulher, ele e a esposa dele. Pô, a mulher não foi barrada pelo segurança, né? Aí, tipo, Se a gente contar a entendeu? história aqui, vai ter... Porra, Aí ela mesma foi barrada, tipo assim, Como assim? caraca. Aí, Quem te convidou, né? quem te convidou? Eu que tô fazendo isso aqui, mano. Eu que tô fazendo essa festa, caramba. Eu tinha rede de barbearia, né? Tu tá Lembro, ligado? pô. Já aconteceu de o cara reclamar alguma coisa e falar, pois não, o cara falava, olhava de cima e embaixo, quero falar contigo, não quero falar com o dono. Aí sabe como é que eu sou, né? O resto já sabe. Poucas ideias. Poucas ideias, o resto já sabe. Isso acontece direto. De ir pra casa de ex-namorada, morava na Barra. Eu entro, aí o cara vem me seguindo, aí eu vou no elevador, ele falava, de serviço é outro. Porra, isso já acaba. Isso acaba. Eu já escutei a história, né? Já. Acho que já. Já. Isso, vou contar. Porra. Se a gente for contar aqui, filho, Vamos ficar aqui, esse ó. podcast vai ter... 3 horas de 3 horas. podcast, a gente tá aqui ainda contando. Mas através dessa história, tu chegou no teu livro? Como é que cara, foi? foi uma trajetória, assim, né? Porque... Esqueci, Não, escritor o cara é ainda, bom, não falamos hein? isso. Tem Escritor. dois livros. 2. E aí, o que aconteceu? Senti na pele. Esse eu tenho lá em casa. Show. Essas pessoas... Não, tu foi no primeiro lançamento Eu também, fui. pô, no A DR capa também. da Luana? Eu tô vendo. Não, esse era minha irmã, mas tu foi no lançamento Eu do fui primeiro lá na também. Lapa. Foi o primeiro livro, que esse é de contos e crônicas, que é o DR. Pode crer. Tu foi, pô, tem Eu foto tenho tua Senti lá, na pô. pele também, eu também tenho. Tem os dois, provavelmente, pô. Aí vai, fala. E aí, cara, como eu te falei, tinham haters, mas ao mesmo tempo tinha muita gente mandando mensagem assim, caraca, Ernesto, eu já passei por uma situação assim, assim, assado. As pessoas começaram a me contar várias histórias. Falei assim, cara, as pessoas estão querendo contar essas histórias que normalmente não tinha espaço. Agora a internet dá esse espaço. E aí, pô, essa coisa, né? Que nem o Timba, você, provavelmente a mesma coisa, assim, conheço gente pra caramba de tudo quanto é que é tipo. Aí, pô, tinha um amigo que é fotógrafo, tinha um outro que é cinegrafista, tinha uma outra que era produtora. Pô, juntei e falei assim, pô, vamos juntar aqui a gente, bora fazer um projeto maneiro, fotográfico com uma galera, pô, lançar uma coisa legal no mês de novembro. O pessoal, bora. Então juntou essa galera e eu peguei algumas pessoas que eu conhecia, amigos que tinham histórias para contar sobre experiências com racismo e fiz esse ensaio fotográfico e a gente filmava. Mas a filmagem, na verdade, era mais para eu depois para eu poder transcrever o depoimento. Então aí fiz esse ensaio fotográfico e comecei a criar essa página junto com esses amigos. Aí a gente comecei a postar, né, nessa página e as pessoas começaram a vir. Alguns depoimentos iam chegando a mais gente. Aí começou o pessoal pessoas que começaram a seguir a página começaram a falar assim, eu posso mandar um depoimento? Aí me mandava no inbox. Aí eu publicava. E aí começou, aí acabaram os depoimentos que eu já tinha filmado e começou a ser só depoimentos Muita coisa de pesada seguidores. também.
Cara, muita coisa pesada, muita coisa legal também. Mas Qual ano, Ernesto? isso dois aconteceu? começou isso no final de 2015. Ah, legal, foi na época Logo da... depois do Isso. texto. Foi logo depois, o texto que viralizou foi em setembro, a página eu fiz em novembro, aí a partir dali começou. Aí, início de 2016, caraca, aí pá, estourou. E começou, os depoimentos começaram aí, tipo, pro jornal, sabe? Porque tinham coisas absurdas, né? Então, aí no meio de 2016 eu recebi o convite para transformar aqueles depoimentos, transformar a página em livro. Então, acabou sendo, assim, uma oportunidade muito legal. Aí só em 2017 que isso foi concluído. A gente tinha mais de 150 depoimentos na página, foram 60 para o livro. Escolhidos. Acho que foram 60 escolhidos. Assim, eu acho que 50 escolhidos, mais 10 que eu lancei, tipo, uma campanha para depoimentos exclusivos para o livro. E então tem Esse 60 teu texto depoimentos. entrou no livro. Entrou no livro, é que abre o livro. Maneiro. O livro abre com esse depoimento. Aí lançou na Flip, cara. E o mais legal, cara, o Timba já me falou do livro, eu nunca vi, nunca li, mas já quero ganhar um pra ler. Tem que comprar, né, pra apoiar, Tá pra vendo? apoiar o escritor. né? Tá, cara, mas só que tá, o meu, assim, eu tenho também livro pra vender, mas tem na editora, só que tá tudo lá em São Paulo, eu tô me mudando pro Rio. Não, mas eu aceito Presente. receber aqueles recebidos. Não, mas o mais legal, Ernesto, é que você usou um termo agora, né? A internet deu voz pra essas pessoas. Tu vê cara. como as pessoas queriam se conectar com você. Sim. O ano 2015, se a gente colocar 8 anos atrás, a internet já era uma potência. Mas já não era- é o que é hoje. Não, hoje em dia a gente consegue conectar o mundo assim, uma facilidade. Não muito existia isso rápida. aqui, esse formato que tem aqui não pra existia. ter uma noção, é Não pouco, existia. pouco tempo de distância, mas como mudou, né? Como evoluiu. E as pessoas em 2015 já quererem. Você com a página lá, posso mandar o meu? Eu tenho também alguma coisa pra contar. E uma coisa que eu achava, e aí ainda bem eu estava equivocado, era que as pessoas deviam querer mostrar a cara. E não, as pessoas faziam questão de enviar foto. Porque eu sempre solicitava, eu falava assim, ó, manda um depoimento, manda uma foto, e aí, sei lá, de 150 depoimentos, 2 pessoas pediram pra não mostrar o rosto. Sabe, todo mundo queria, não, quero mostrar o rosto. As pessoas não tinham medo. E muitos dos depoimentos as pessoas me mandavam assim, nossa, essa é a primeira vez que eu falo disso pra alguém. Caraca. Então, tipo, nem minha mãe sabe que isso aconteceu comigo. Entendeu? Isso aconteceu demais, sabe? Olha. E aí, às vezes, era pesado pra mim, porque eu que recebia isso tudo. Às vezes eu tinha que falar pra pessoa assim, olha só, não vou postar seu depoimento porque isso aqui pode ser prejudicial pra você. Sabe? Porque às vezes a pessoa contava alguma coisa que podia identificar o comprometedora na região que a pessoa morava. Às vezes a pessoa morava numa região de conflito, aí era uma história que envolvia isso. Então eu falava assim, ó, não vai ser legal, não para você, entende? Então eu tinha que lidar com Preservação mesmo. às vezes do trabalho da pessoa, a pessoa ia falar uma coisa e falar assim, pô, você pode ser demitido se você contar isso aqui, sabe? Porque é isso, a gente tem que lidar com essas situações. Então eu tinha que ter esse discernimento e eu acabava tocando a página sozinho, né? Então era bem complicado. Então chegou um momento que falei assim, nossa, acho que essa parte aqui eu já cumpri, Não, tá tudo bem, Bem pesado tá mesmo, tudo legal, já cumpriu a sua função, vamos para outros projetos, sabe? Que Irado. vão envolver o mesmo assunto, mas de outras maneiras. Falar em outros projetos, Chimba? Vai, Faço aí? pode. Não, que antes de falar dos outros projetos, a gente tem 2 perguntas que ainda falam muito sobre esse tema que a gente está falando. Manda. Eu queria jogar essas 2 perguntas, Aproveitar que é da o Carol e ensejo. do Diego, para depois começar a falar do seu trabalho de hoje. Atual. E para quem não sabe, o homem agora é o quê? Repórter barra apresentador do Encontro. Não só. Não só. Do de tem- casa sábado e mais você também. Porra, o cara é... Mas você também? Também. Acorda, menino. Acorda, menino! Um beijo, Ana Maria Beijo, Braga. Ana. Aproveitando, né? Um beijo pra rainha. Maravilhosa, a rainha. da nossa... Não, ela tem Rainha, luz. Essa mulher tem essa Não luz. tem como, ela é Essa É tem luz. a melhor que nós temos. abençoada demais. Ela tem. Vamos mandar primeiro então da Carol. Pode ser, produção? Fala, galera do Coeco Paz. Aqui quem fala é a PS Carol Santana. Eu gostaria de fazer uma perguntinha para o Ernesto sobre a opinião dele de mulheres brancas, assim como eu, que usam branco. Obrigado, Carol.
Falar em trança, né? CS, bonito, hein? vulgo Carol maneiro, Santana. cara. Não, ficou maneiro mesmo. Pô, Ficou? irado. Obrigado, irmão. Irado. Vai tirar onda. Aí, Carol, homenagem. Vai tirar onda. Vamos Cara, lá. o que eu acho de mulheres brancas usando trança? Usem. É. Pode ficar ridículo. Aí a pessoa arca com a sua Nada consequência. contra. Não, mas nada contra. Quer usar, usa. Quando as pessoas falam de apropriação cultural, não quer dizer que as outras pessoas estão proibidas de usar determinada coisa. Assim, a discussão ela é bem ampla e tem opiniões divergentes. Assim, na minha opinião, Ernesto Xavier, use. Só que o que eu sempre acho, e aí é uma coisa que é mais para os meios de comunicação e de publicidade, eu lembro de uma matéria, não lembro agora exatamente qual revista, que falava assim, era turbante. Né? Aí falava assim, turbante está na moda. Aí era um ensaio fotográfico só com mulheres brancas. Aí eu falei assim, pô. Aí não. Aí não, né? Aí não, porque aí você fala assim, na hora de ganhar destaque, na hora de ganhar dinheiro, quem tá ganhando é quem criou a cultura que criou aquilo, não tá recebendo nada em troca. Eu lembro lá atrás, de um show de funk que teve, isso há muito tempo atrás, sei lá, 15 anos atrás, e que só Playboy foi e a galera preta não podia entrar, tá ligado? Aí eu falei assim, pô, a gente criou a parada, a gente não pode entrar? Entendeu? Eu não lembro, não, teve uma proibição mesmo, tipo... Não era uma proibição, mas era um, tipo... digamos, né? Era, digamos assim, ingresso a R$200, aí, entendi, pô... Lollapalooza do funk. Entendeu? Tipo isso. Então, isso que é complicado. Você quer usar trança, você usa trança. Mas você só respeite aquilo que você tá usando. Tente entender aquilo que você tá usando. Porque tudo isso tem uma história, né? Eu não vou... Porque eu sempre gosto de utilizar, com todo o respeito do mundo a todas as outras culturas, o exemplo você pode usar trança à vontade, se você é branco, tudo mais, você pode usar turbante à vontade, se você é de outra religião, enfim, qualquer coisa. Mas as pessoas que não são judias, elas usam kippah, assim, de bobeira. Agora a gente vai usar kippah de bobeira porque virou moda. Uhum. Não. E se for, você fica... Nossa, a pessoa vai com todo o respeito, porque vai num casamento de alguém, uma coisa assim, aí é da cultura, coisa e tal, e você vai usar. Por que os acessórios e as coisas de outras religiões, de outras culturas, as pessoas têm o maior respeito? E cuidado, cerimônia para poder usar. E as coisas que vêm da cultura negra posso usar de qualquer jeito, tô nem aí, daí, entendeu? Entendi. Só tome esse cuidado, dá uma olhada assim. Com as coisas de outra cultura, você tem o mesmo cuidado? Sim. Se não tem, então talvez tenha algum problema aí. É isso. Já quer mandar a segunda? Vamos falar do Budigo. Rapidinho antes de mandar. Do? Budigo? Budigo, meu primo. Rodrigo Budigo. Budigo. Eu lembrei disso agora. Vamos pra Big Brother agora. O Fred, o Nicásio. Sim. Seu camarada de lua. Meu amigo, Então, amigo, né? Sim, meu amigo. Uma coisa que eu percebia, as pessoas tinham muita dificuldade de aceitar um negro posturado, que não baixava a cabeça pra todo mundo, que se não gostasse falava na cara, e não sei o que, ele falava, não gosto desse cara. Tu sabe que se fosse uma outra situação com outra pele... Pô, nossa, que pessoa empoderada. Isso, é foda. Isso aqui fala bem. Pô, nossa, aí vê um cara, um negro, gay, médico, que não baixa a cabeça pra ninguém. Não vou falar que ele foi 100% perfeito, porque ninguém é. Ninguém. Eu, você, ninguém é. Eu só falho para um cara. Por isso que eu nem tento ir pro Big Brother, porque senão, meu Deus, minha vida vai... O Wilson tá bem, o Will é bom. Ele sabe desenrolar os problemas. Isso aqui Sou diplomático. Tem que aprender com ele. Sou cozinheiro. Ele ia fazer a cozinha bem. Eu ia fazer comida lá. Eu também me amarro. Gosta? Maneiro. Gosto, pô. Maneiro. Vamos marcar uma resenha. Uma resenha que é boa. Chamar o Fred. Show. Mas é isso, vamos mandar... Só queria falar sobre isso, que eu queria bater palma pra ele.
Quer falar alguma coisa sobre? Não, pô, eu sou mega fã do meu amigo Fred Nicásio. Sempre que a gente se encontra, a gente celebra tudo de bom que tem acontecido com a gente. Eu sou mega fã dele. Viajei com ele pro Maranhão agora há pouco. Foi incrível. Enfim, ele, o marido dele, adoro eles. Polêmico no último, mas é o que o Timba falou. O cara tá onde tá, não foi ajuda de ninguém. Foi meritocracia total dele, estudou, buscou, se dedicou, viveu aquilo ali. O cara ele é genial. Tomou muita porrada. Genial. Tomou muita porrada. E, bom, Pós-programa? Hã? Pós-programa? Pós-programa o quê? Tomou muita porrada? Não, pra chegar onde ele chegou. Na vida. Pra chegar onde ele chegou. Pô. Até o que eu acho, as porradas que ele tomou pós-programa, a gente cria tanta casca. Que ele já... Foda-se, irmão. Porra, aqui é armadura. Pode vir. Pode vir, vem. A porrada que a vida já deu. Tô de colete, né? O Pedrinho de 12 anos me chamando de não sei o quê, irmão. Assim, valeu. Vai. Pode falar. Tá. Vamos, produção. Budigo, te amo, primo. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Rodrigo, tá? Eu queria direcionar minha pergunta ao Ernesto. Primeiramente, fazer aqui uma autodescrição. Eu sou preto, né? Tenho um cabelo black power, uso um bigode, estou vestindo uma camisa preta com um cordão prateado, que é um escapulário. E eu queria saber do Ernesto qual o ponto de vista dele em relação à política de cotas, né? E se a política de cotas somente ele acha que basta para que a gente consiga ali sim, né, fazer com que a gente, né, tire esse gap que existe entre as pessoas que tiveram ali um privilégio, né, branco em relação às pessoas que não tiveram esse privilégio, né, que foram ali, né, tirado esse direito de se desenvolver em determinados momentos, que é a nossa dívida histórica. Eu pergunto isso porque dentro da empresa onde eu trabalho, que felizmente ocupo uma posição de liderança dentro de uma multinacional, a empresa ela é preocupada com a inclusão e desenvolvimento dessas pessoas. Então, não só atrair e trazer pessoas pretas, mas desenvolver essas pessoas, para que ela ocupe também as camadas de estratégicas e de decisão, né, e executivas dentro da empresa, não só a base da pirâmide ali, que é uma classe mais operacional. Então, assim, não desmerecendo ninguém, mas a gente tem que também ali, de fato, ocupar posições onde a gente consiga, né, fazer uma liderança mais inclusiva, fazer uma liderança mais empática com as pessoas que não têm ali o privilégio, né, dentro de uma concorrência, quando a gente vai comparar uma pessoa, né, periférica com outra pessoa que teve um privilégio talvez de estudar no exterior, de, né, aprender novos idiomas. Então a gente desenvolve, né, essas capacidades soft skills nas pessoas para que elas sim, né, se empoderem, se desenvolvam e ocupem cada vez mais uma posição de estratégica de liderança dentro das empresas. Porque às vezes as empresas já querem e precisam de pessoas já prontas, né? Então essas pessoas prontas muitas das vezes são pessoas que tiveram privilégios que nós, pretos, pardos, né, periféricos, não tivemos. Então eu queria saber a sua opinião quanto a isso. Se é político, qual a sua opinião em relação à política de cota e o que a gente pode fazer para complementar essa política de cota, que não basta só colocar o preto para dentro, mas a gente tem que empoderar esses pretos a serem cada vez mais, né, protagonistas dentro daquela sua jornada, seja na empresa, seja na sua vida acadêmica, na sua vida pessoal, a gente seja cada vez mais protagonistas e donos do nosso futuro. Um abraço, pessoal. Valeu, Budigo. Um abraço, Budigo. Obrigado, cara. Que aula, hein? Pô, foi uma aula. Boa explicação, boa. Vou deixar o... Vai até tomar uma água, né? Tô dando uma hidratada. Vou deixar quem é de direito responder, porque o cara tem propriedade pra isso. Mas excelente colocação, Budigo. Obrigado, tá? Pela participação. Eu sou completamente a favor da política de cotas. Infelizmente, eu entrei na faculdade em 2002. A lei foi assinada em 2003. Caraca. Não, mas mesmo assim... eu não estaria elegível, porque no Brasil a lei de cotas ela não é apenas racial, ela é social também. Então você precisa ter cursado a escola pública. Eu sempre estudei em escola particular, eu venho de uma família negra de classe média. Playboy, cara, nego fala. Playboy. Foi pra Europa em 2015. Foi pra Europa em 2015 escrevendo textinho. Aí fala.
Desculpa, irmão, não dava pra deixar passar. Não. Mas depois no mestrado, também não entrei também não entrei. No mestrado também não entrei. Mas, cara, porque o que acontece? Tem duas palavras que as pessoas acham que são sinônimo e que, na verdade, elas são bem diferentes, que é diversidade e inclusão. Diversidade é quando você chama alguém para sua festa. Inclusão é quando você chama ela para dançar. Então, não adianta, por exemplo, numa empresa, você colocar... Não é que não adianta, mas assim, uma coisa é você numa empresa colocar... Você falar assim, nossa, eu tenho 50% dos meus funcionários são negros. Mas algum deles tem poder de decisão? Aí, isso seria inclusão. Você realmente dá poder de decisão para essas pessoas. Se você colocar botar só os estagiários, só o assistente e tudo mais, e não dá condições também para que essa pessoa suba dentro da empresa, não adianta. Então, a política de cotas, ela trabalha para que você tenha um número maior, e isso foi comprovado já ao longo desse tempo todo, né? A política agora está completando 20 anos, agora, completou esse ano. E você dá a oportunidade para que um número maior de pessoas negras e indígenas e PCDs tenham oportunidade de ter um diploma universitário. Isso já coloca a pessoa num outro lugar, né? Porque é comprovado que quanto mais você estuda, quanto mais tempo de estudo você tem, maior os seus ganhos, né? Maior o seu salário. Então, aquilo vai transformar a vida não só daquela pessoa, mas transforma o ambiente, né? Muitas dessas pessoas são os primeiros da família a entrar numa universidade, os primeiros a trabalhar numa empresa, os primeiros a ganhar mais do que um salário mínimo naquela família. E existe também o poder do exemplo. Se meus pais, né, os dois, tanto meu pai quanto minha mãe, fizeram universidade, né? São formados, têm terceiro grau. Então, para mim, meus tios, irmãos da minha mãe, têm terceiro grau. Alguns dos irmãos do meu pai têm terceiro grau. Então, era muito natural para mim fazer faculdade, assim. Para mim, e eu me sentia ainda inferior lá em casa, meio assim, porque, pô, minha mãe é doutora. Minha mãe é a primeira doutora em vigilância sanitária do Brasil. Claro. Tipo, cara, então para mim era muito natural. Então, se eu tiver um filho, para ele vai ser completamente, caraca, papai fez faculdade. Não é nenhuma coisa assim, meu Deus, eu preciso fazer uma faculdade. Não, eu tenho que fazer uma faculdade. É aquilo, né? Então é uma coisa natural. Então vai dar continuidade. Então o trabalho das cotas é com que algum dia não seja mais necessário ter cotas. Os Estados Unidos começaram isso lá na década de 60. Então hoje a política deles já é de começar a acabar com algumas políticas de cotas dentro das universidades norte-americanas, porque esse trabalho já vem sendo feito desde lá de trás. Aqui no Brasil a gente está engatinhando, começou agora, começou em 2003. Né? E mesmo assim, algumas universidades como a USP só foi implantar agora. Então, você não tem isso em muitos lugares ainda realmente implantado, né? Então, isso é super necessário para que a gente consiga chegar cada vez a mais lugares. E mesmo assim, o que acontece? Se você tem uma empresa, aí você tem já alguns funcionários ali. Para você contratar outros, primeiro você recorre ao quê? Você vai procurar onde você nunca viu ninguém, ou de repente surge alguém, timba, que é teu amigo, chega e fala assim, pô, eu tenho um camarada aqui que, pô, vai encaixar super bem nessa vaga que você tem. Normalmente, a maior parte das vagas importantes, elas são ocupadas por pessoas de confiança, por indicações que você tem. Se você só tem pessoas brancas no seu círculo social e que tiveram acesso à universidade, você só vai indicar essas pessoas. Se você tem uma pessoa negra na sua empresa, por exemplo, eu sou teu funcionário, eu vou ter oportunidade de falar assim, não, pô, eu tenho o Timba, cara, conheço, ele vai ser perfeito para tua empresa, cara, vai lá e confia nele. Então, a tendência é que quanto mais pessoas negras estiverem no mercado com qualificação, mais vão poder ocupar cargos de liderança e mais você vai poder chamar outras pessoas. Enfim, é um movimento que vai levar décadas,
Mas em algum momento a gente vai poder alcançar isso. Se a gente não fizer, se não existissem as políticas de cotas, a igualdade de pessoas, de salarial e de cargos de pessoas brancas e negras só seria alcançada se fosse, deixa aí do jeito que tá, daqui a 100 anos. Daqui a 100 anos. Com a política de cotas, isso diminui para 30. Legal. Entendeu? Então, é isso. É reparação histórica. É super necessário. Concordo. E aí, o que acontece? Só a universidade não é como o Budico falou, né? Só isso não é suficiente. Por exemplo, eu, como playboy, eu tive a oportunidade, mas mesmo assim, um playboy que, se eu for competir com os outros, é mais complicado. Mas, por exemplo, eu tive a oportunidade, porque meus pais tinham condições de pagar isso pra mim, eu estudei línguas. Então, tipo, eu falo inglês, falo espanhol, falo francês. Mas aí também porque eu sou maluco, eu gosto de entendeu? Mas, beleza. Eu tive a oportunidade de fazer outros cursos, de ir me aprimorando, fazendo... Eu tive essa oportunidade. Mas a maioria das pessoas negras não tem. O cara chega na universidade, aí o professor chega e dá aqui, ó, quero um trabalho sobre esse texto aqui até sexta-feira, o texto todo em inglês. Aí o cara pega aquilo e fala assim, pô, e aí, faço o quê? Entendeu? Foda, irmão, foda. É foda. Então tem muitas coisas que ainda você precisa complementar. Então, às vezes, dentro da empresa que você vai tendo essas oportunidades de, da empresa te dar um curso de inglês para aquela pessoa poder ter essa qualificação. Pagar outros percentual, cursos, né? Ajudar a custear, exatamente. Então, é necessário. E eu falo que o racismo, ele não é ruim só para as pessoas negras. O racismo é ruim para todo mundo. É ruim para todo mundo, porque se a gente tem uma sociedade onde você não tem mais essa disputa racial, você vai estar bem, eu vou estar bem, eu não vou estar puto da vida contigo, qualquer coisa que acontecer eu vou querer dar um soco na tua cara, um cara não vai bater no teu vidro para quebrar teu vidro para tomar teu celular, um outro não vai falar assim, caraca, eu acho que o melhor mesmo é eu ser bandido, porque vai estar todo mundo vivendo bem, cara. Tá todo mundo vivendo bem. Então é isso. Só que no Brasil, infelizmente, pela cultura que foi desenvolvida, e isso eu estudei na antropologia, que é o brasileiro médio, ele se acha rico. E ele não é rico, ele tá muito longe do rico. Sim. E esse cara médio, ele prefere, ele ganha 10 mil reais. Ele prefere que o cara que tá num cargo abaixo dele continue ganhando um salário mínimo, que ele ganha 40. Do que ele ganhar 40 e o outro cara ganha 10. Ele falou, não, prefiro continuar aqui com meus 10, mas aquele cara ali tá ganhando salário mínimo, então tá desempregado, e eu posso continuar explorando ele, ou então me sentindo melhor, porque eu tô aqui em cima e eu tenho meu Corsa. Entendeu? Assim, porra, cara. Não bate. Então é isso. Então, não sei se respondi tudo, mas eu acho que se você tiver políticas que deem mais oportunidades para pessoas negras, indígenas, enfim, para ter mais conhecimento e avançar, vai ser bom para todo mundo. Então, Ernesto, pegando esse gancho, né, do que você falou, tá tramitando, eu não vou saber aonde, né? Eu li por alto, mas eu vi que também estão pleiteando a mesma política de cotas para as pessoas trans, os gays, enfim. Porque a renda deles, hoje a maior fonte, isso é muito pesado, a maior fonte de renda do homossexual, do trans, enfim, da prostituição. Muito. Eles não são aceitos. Muito. Pessoas trans, especialmente. Dentro de uma universidade, principalmente federal, imagina, chegar um trans, né, uma pessoa trans vestida mesmo. Até não é o termo drag queen, mas é o termo trans. Drag queen normalmente é montado, né? Uma pessoa montada. Isso, não é isso. É a pessoa trans vestida ser aceita na universidade. Então eles estão pleiteando essa cota, porque também vai mudar o viés de renda deles, porque o número deles, Chimba, é exorbitante. É 90% da renda da pessoa trans da prostituição. É oriundo de prostituição. Eles não têm emprego, ninguém contrata. Isso é um dado, eu não estou inventando, é um dado que é brasileiro, é um dado que a gente está, Rio de Janeiro, Brasil, enfim, beira aí uns 90%. Então, é uma parada que
eu sou totalmente a favor, porque vai abrir um leque também para esse tipo de possibilidades, porque aconteceu com o negro em 2003, índio, PCD, como você falou, e quando aderirem, que eu quero, eu sou a favor... de escola pública. E estudante de escola pública. Ah, legal. Tem que ser. Uma exigência, né, eu acho muito bom que tem, assim, e uma coisa que é triste, assim, que as pessoas às vezes não entendem, é que a pessoa fala assim, então, aí a pessoa vai virar trans pra poder ter vaga na universidade. Tu acha, meu irmão, que alguém vai querer passar por isso essas só pra conseguir humilhações, não. Você acha que alguém escolhe corre risco de vida? Não, a pessoa tá ali, não tem escolha. Ela nasceu Por assim, que ela as é pessoas assim, se incomodam com isso? Deixa. A pessoa tá querendo estudar. A pessoa não tá querendo tirar Evoluir, nada. crescer. Evoluir, crescer. É isso. A pessoa Tem não tá uma querendo fazer isso. oportunidade. A pessoa não tá querendo fazer isso pra te roubar. Não, a pessoa tá só pra competir de igual. querendo viver a vida dela, entendeu? Mandou bem na pergunta, Vili. Muito bem. Não, eu acho que tomara que passe. Acho bem difícil. Muito difícil, né? É bem difícil, mas enfim, mas já é uma evolução ter essa possibilidade, né? Se a gente pensar... Entrar uma pauta, né? Já estamos atrás, olhando pra... E tem pessoas, com certeza, que vão votar a favor, né? Que passe. Isso já é uma grande evolução. Há, sei lá, 20 anos atrás, 10 anos atrás até... Mal falava. Mal falar disso, de pensar nessa possibilidade. Por isso que é era importante de valorizar cada conquista, porque assim, depois que você conquistou uma coisa, você não volta mais atrás. É daqui pra frente. Exato. É daqui pra frente. Então, conquistou isso aqui, agora vamos adiante. E vamos lá, sabe? Porque a gente só precisa fazer tudo isso e pensar em fazer tudo isso, porque tem muita gente sofrendo, morrendo, se esfolando por aí, por conta de vários tipos de preconceito, sabe? E aí eu acho engraçado que a pessoa fala assim, na minha época não tinha essa frescura. Pô, não tinha porque não é você que passava, né? Não tinha porque você também não tinha voz, né? Você acabou de falar sobre dar voz. Ninguém reclamava, claro. Não tinha onde reclamar, não tinha com quem reclamar. Não tinha se reclamasse, era preso, apanhava, era morto. Quantos homossexuais foram mortos aí? Muitos. Continuam sendo. Continuam sendo, a violência, enfim. E é isso. Vamos evoluir, vamos pra frente. Ficamos pra frente. Estamos indo. Vamos chegar lá agora, hein? Onde? Atualmente. Atualmente? Sabe uma coisa que é muito louca? A gente sempre faz uma pergunta clichê, né? Eu não tenho nada contra ser clichê. Também não. Que é o que o Ernesto... Não responde isso agora. O que o Ernesto de hoje falaria pro Ernesto de 15, 20 anos atrás? Daqui a pouco tu responde essa. Mas quando eu falei com ele, quero chamar Ernesto, é irmão, sangue do sangue, o cara foda, bababá, tá crescendo. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso podcast. Não, pior que tu não sabe. Eu sei o que eu vou falar. Ah, tá. Eu sei o que eu vou falar. Não, mas deixa eu te falar. Sobre o... Não, eu sei o que eu vou responder. Aí eu parei um dia, falei, achei uma entrevista do Ernesto. Aí ele tava falando do livro dele. Porque ele contou por causa do texto, aí começou a colher a página do Facebook e chegou no livro. Aí ele começou a falar assim, poxa, nessa entrevista, o livro cresceu, não sei o quê, foi parar até na Fátima Bernardes, no encontro. E ele com uma felicidade contar que o livro dele... Só pra gente ter um... Ela mostrou um paradoxo. Qual era o ano, Ernesto? Você lembra? 2017. Não, mas que apareceu lá? Foi 2017. Então, aí nessa entrevista, ele estava feliz, porque o livro dele foi citado no encontro. Eu nem tive a oportunidade de ir lá. Então. O livro foi citado no encontro. Caraca, hoje, 2023, onde ele se encontra? Trabalhando. Foi no programa. Trabalhando no programa. Onde o Ernesto se encontra? No encontro. No encontro. Que coisa doida, né? Cara. Eu nem falei isso pra eles lá. Pô, que doideira, velho. Eu vi que eu não vi, eu falei, cara, olha que foda. Bom que você o maluco ficou feliz porque o livro dele foi aparecer no encontro. Não, muito feliz. Fiquei muito feliz. E agora tu tá onde? Conta aí, como é que foi? Como é que foi? Não, em primeiro lugar, o que eu diria pro Ernesto? E aí tu vai seguindo. Invista em bitcoins. Melhor coisa, né? Imagina se eu tivesse comprado há 15 anos atrás. Bem. Mas essa tu vai responder sério depois. Não, vai. Foi. Rapidinho, hoje em dia, quem entra no Instagram do Ernesto? Ernesto Xavier, né? Ernesto Xavier, isso. Hoje você faz muitos vídeos sobre história, a sua religião, sobre o Estado dos Negros. Isso.
Uma outra, tu não fala de Fluminense, graças a Deus, só no Stories. Não, né? Só Só nos stories. Só bobeira. Mas tu acha que a partir daí você conseguiu galgar alguma coisa? As pessoas te viram e falaram, nossa, esse cara tem conteúdo, ele é bom. Isso. Porque Muito. antes disso você foi trabalhar na GQ. Isso. Que é a maior São revista Paulo, de comportamento masculino. Masculino. Moda, lifestyle. Primeiro conta essa parte, então, depois tu chegar lá. Cara, eu trabalhava já como apresentador em TV, na TV Escola. Legal. Entrei na TV Escola em 2017, aí fiquei lá até o final de 2019. E aí foi quando eu fui convidado, eu saí direto, assim, né? Tipo, assinei a demissão e a admissão no mesmo dia já, pra entrar pra outra empresa. Que aí eu fui para São Paulo para ir para a GQ, e aí era um dos editores da revista, e foi muito legal, assim, foi uma experiência Ficou quanto tempo? incrível. Fiquei 2 anos e pouquinho. Foda. 2 anos, não, do 20, 21, 22, 2 anos e pouco. A função lá qual era? Chama editor, né? Eu sou um jornalista que tô responsável por alguns assuntos, né? Tipo, a editoria de carros sou eu que falo. A editoria de... Mas tu entrevistou uma galera forte. Fortíssima. Assim, Eu lembro do cara, Emicida. eu entrevistei, comecei já fazendo uma capa com o Emicida. Aí. Cara, eu entrevistei o livro. Capa, né, A velho? capa, com o Emicida. 2 horas conversando com ele lá dentro da Lab, eu e ele assim, ó. Completamente apaixonado pelo MC. Foi incrível. Pouco conteúdo, né? Pouco conteúdo. Me emocionei. Foi demais. Irado, irmão, irado. Foi irado. Tá maluco. E aí, depois teve uma que eu chorei mesmo quando acabou a entrevista, que foi quando eu entrevistei o Lewis Hamilton. Aí. Foi... Caraca, cara, eu tive a oportunidade de fazer... O Renet de 15 anos atrás não ia acreditar nisso. Não ia acreditar nisso, não. O Renet de 15 anos muito atrás, pesado, velho. eu falaria pra ele realmente assim, tipo, Muita paciência, evolução, velho. calma que vai dar tudo certo. Às vezes fez uma bobeira, que ele fez uma matéria sobre barbearia, aí ele botou um tal de Thiago Timba, que tem aquele podcast Qual é a Culpade? Ele fez a matéria comigo. Brabíssimo. Brabíssimo. Aquele podcast. Fazer essas coisas, entendeu? É isso aí. Mas aí vamos lá, ficou 2 anos. Fiquei 2 anos lá, aí eu quis sair porque eu queria investir também nas minhas redes sociais. Entendeu? Eu queria ter essa oportunidade. Isso é uma coragem. Fazer isso. Caralho, né? Cara, muita gente falou, tu tá maluco ou não? Muita gente. Tá doido. E, cara, foi... E assim, pra quem não sabe, a GQ, ela, no mundo, né? A capa é David Beckham, vai falando. David Beckham. Anitta, daqui. Todo mundo. Cara, nem é... A revista é... Todo mundo imaginar de famoso. De famoso, foi capa da revista. sinistro. Todo mundo. Tava lá na capa da GQ. Aí tu falou, tchau. Mundo. E tem 31 edições diferentes no mundo, né? Tem GQ do Oriente Médio, GQ Japão, GQ Coreia, GQ... Enfim. Estados Aí um Unidos. belo dia tu falou, vou sair. Vou sair. Mas foi do nada ou... Não, eu vim pensando nisso. Trabalhando isso na cabeça há alguns meses. Justamente também. pra focar no no meu conteúdo, exatamente. Tu acha também que a Lua talvez não tenha te influenciado? A minha irmã? Não que ela tenha falado, mas você vendo também. Não, com certeza. Vendo o exemplo dela, poxa, minha irmã é enorme nas redes sociais. Fala dela um pouquinho trabalho. também. Pô, Luana Beijo, Xavier, minha irmã, ano passado era uma das apresentadoras do Saia Justa. Gigante. Brilhou muito lá. Gigante. Fazendo série, filme, trabalhando nas redes sociais, fazendo Lua publi Xavier. pra Instagram é esse, né? Lua Xavier. Lua Xavier. Fazendo publi pra caramba, que continue fazendo muito. Amém. E isso com certeza, né? Conversei muito com ela antes de tomar essa decisão. Aí saí pra falar assim, não, eu quero fazer isso aqui. E foi tempo até virar. Fazer esses vídeos, que eu lembro que você fazia muitos vídeos de moda também, né? Fazia vários vídeos de moda e falei assim, não, vou tentar por aqui. E aí, cara, foram passando os meses, não é fácil, né? Para uma pessoa negra, realmente, você tem menos oportunidades de publicidade do que outras pessoas, mas beleza, tava dando para ir. Eu me planejei financeiramente para isso, para alguns meses. Se não entrar nada, se tudo der errado, dá para eu viver durante esse tempo aqui. E aí, cara, um belo dia... alguns vídeos meus, tem uma coisinha maior, não sei o quê, os números nem tão assim. Copa do Mundo. Aí A última agora? Copa do Mundo. Não, 7 meses atrás. Dezembro. Eu cheguei, fiz um vídeo despretensioso, cara. Assim, os vídeos como eu fazia, já fiz um vídeo sobre
falando sobre os jogadores africanos que eram naturalizados, europeus, ou então que eram filhos de africanos, mas já nascidos naquele país, falando sobre isso, né? Falei sobre isso especificamente falando de França e Bélgica. Sim. Aí o vídeo ele alcançou um número legal de pessoas. Aí a França foi pra final. Aí no dia da final, o vídeo começou a ser... O vídeo já tinha 2 semanas, eu fiz no começo da Copa. O vídeo começou, eu comecei a receber notificação de que o vídeo estava sendo... Repostado. Começou a ser repostado. Eu falei, caraca, mano, que isso? Eu nunca tinha visto aquilo comigo no Instagram. Aí a Argentina foi campeã. Eu falei, putz, tem que fazer um da Argentina. Aí fiz um sobre a Argentina. Mas falando sobre a Copa, falando sobre por que não existem negros na Argentina. Aí eu contei a história, né? Por que você praticamente não tem negros na Argentina. Dá pra dar uma resumida? Foram assassinados. Chegou um momento da população argentina que os negros eram maioria da população argentina. E aí depois eles foram assassinados. Não queriam os negros lá. Acabou, por exemplo, não queriam os negros lá. Por exemplo, eles isolavam, depois que acabou a escravidão, eles isolavam os negros numa região assim para morrer de doença. Caramba. Aí eles não podiam acessar o resto da população, foram morrendo entre eles. Alguns eram jogados ao mar, outros foram revendidos para o Brasil. E por aí vai. Entendeu? Então, contei essa história. Pós-título da Argentina. Pós-título, não foi... A Argentina foi campeã, sei lá, que horas da tarde. À noite eu já tinha colocado o vídeo no ar. No dia... E aí foi mais ou menos ali à noite, quando eu acordei, meu irmão, no dia seguinte, na segunda-feira. Eu falei, não acredito, o vídeo já tinha mais visualização do que o outro da França. E aí alcançou mais de 1 milhão de visualizações. Aí o da França também subiu. Aí, cara, tudo que eu comecei... Aí eu falei, vou investir nesse tipo de assunto novamente, que eu gosto. E aí pronto, aí os vídeos começaram a bombar. E aí os meus números começaram a crescer. Isso aí do Vinícius Júnior depois foi um fenômeno. Porque eu já estava vendo que ele estava sendo atacado, então eu fiz o vídeo. E por coincidência, aquele pior ataque que ele sofreu foi logo na sequência. Eu fiz no final, tipo assim, postei o vídeo numa sexta. No sábado ele foi atacado. Explodiu. Aí pronto, foi como se o primeiro vídeo que tava sobre aquele assunto ali era o meu. Mas ele fala uma coisa, eu vi esse vídeo tem muito tempo, né? Foi quando tu postou? Sei lá. Uns 5 meses, 4 meses? Minha memória é boa, mas nem tanto. Você é março, por aí. Mas ele fala nesse vídeo por que o Real Madrid tem vários negros, mas o Vinícius Júnior que é o que sofre ataque. Exatamente. Até um paralelo com o que a gente falou aqui, né? Do Fred. Isso, é um cara que não baixa a cabeça, é um cara que nego traz racismo, ele joga de volta, ele responde, ele levanta o nariz, e a sociedade não aceita essa porra. Não aceita. Não ele é o único Fred que não responde. aceita, é isso. Ele falou, não, ele responde. Real Madrid deve porque, ter... assim, porque a pessoa fala assim, mas outros jogadores, por que nos outros não sofrem? lá, né, no país, Europa, na Espanha, né? A galera espanhol, primeiro mundo. Primeiro mundo, os caras caem em cima, assim. Então ele acaba sendo o para-raio, sabe? Ele fala assim, não, então joga em mim. Mas, pô, o garoto tem 20 e poucos anos, 20 E uma personalidade anos, do caralho. É muita Pode falar palavrão. Muito. Do caralho. Caralho, é uma puta responsabilidade que ele tem, cara. E aí o que é legal é que ele foi atrás de estudar sobre o assunto, de entender a posição dele na sociedade. Isso é importante. É importante, super importante, assim, porque senão você enfrentar isso tudo e não entender por que você tá enfrentando aquilo, por que eu tô sendo atacado? O que eu fiz? O que eu fiz, sabe? E um sorriso de orelha a orelha, né? Sorriso de orelha a orelha. Quer joga ferir, muito. Joga demais. Joga demais. E aí você vê, aí ele vai sendo boicotado das coisas, né? Teve agora a lista dos 11 melhores da Europa e o cara não tá. Eu vi, pô. Tá de Puro brincadeira, racismo, meu irmão. É puro só porque ele se posiciona. Ele, Payet, tinha que estar. Payet joga... Cara, mas vou te falar, eu já acompanho a carreira do Payet, ele tá há muito tempo. Eu falo assim, cara, esse cara joga muito. Fez merda. Mas assim, o cara joga muito, pô, muito. Tomara que chegue aqui mal. Fudido. Ô, Ernesto, isso já aconteceu comigo, já aconteceu com o Timba. Então eu vou trazer
um adendozinho, né? Tua virada de chave, né? Você trabalhando na GQ lá, feliz, bem, tudo redondo, o emprego que todo mundo quer. Sim. E você, do nada, do Neida, como a gente já falou, dá um estalo. Pô, cara, né? Você tendo a influência da Lua lá e tudo mais. Mas é o sonho, né, cara? Dá um estalo e você, pô, cara, eu vou me planejar financeiramente, vou arriscar porque tem mais. Tem mais. Eu tô aqui e de repente tá me limitando. porque Eu dou muito tempo pro editorial e eu não tô conseguindo fazer o meu voo sozinho, com as minhas asas. Irado. Porque eu tinha, e aí eu acho, voltando ao que o Tima tinha perguntado antes do que eu falaria. Cara, o garoto Ernesto Júnior, o Júnior na época só, o Júnior já tinha planejado isso há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Nunca teve dúvida. Nunca tive dúvida. Maneiro. Então, mas assim, eu era uma criança, eu já sabia o que eu queria. Eu sabia assim, nossa, eu quero estar nesse lugar. E aí ali, eu fui lá pra São Paulo, eu tinha tudo que eu queria. Por exemplo, eu amo Fórmula 1. Cara, eu tive a oportunidade, por conta da posição que eu ocupava, eu fui convidado por uma marca que é patrocinadora da Fórmula 1 para assistir a corrida. Sabe onde os chefes de equipe ficam ali com o fone, vendo aquele painel? Ali, cara. Eu vi um treino ali. Entendeu? Eu falei assim, cara, como é um lugar inacessível. Não, um lugar inacessível. Assim, não tem nem como comprar. Não. É só o patrocinador. O patrocinador tem aquilo ali e ele dá a oportunidade de estar ali para algumas pessoas. Tive a oportunidade. Cara, eu pilotei 14 carros de uma marca de ultra luxo. 14 carros no autódromo. Tipo assim, porra, aqui ó, vai aí, eu rodava o carro. Tipo, porra. Fica à vontade. Sabe, eu assistia filme antes de todo mundo. Eram pequenas vitórias, né? Eu tinha coisas, tipo, maravilhosas, mas aquilo tudo era muito legal, é tudo muito maravilhoso. Que bom que eu vi tudo isso, ganhei essa experiência. Mas assim, não, eu quero chegar em outro lugar, que de repente eu possa até ganhar menos, assim, mas é o meu sonho, meu irmão. Sim. Então eu queria estar onde eu estou hoje, assim. Legal, cara. Era onde eu sempre quis estar. Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Aqui com a gente hoje, contando histórias maravilhosas, né, Timba? Por isso. Então foi assim, eu não posso acabar com o sonho daquele garoto, sabe? Então, eu ainda continuava sendo a mesma coisa. Então, é agora. Por isso que eu tô, tipo, numa alegria de criança, assim, porque eu sempre quis fazer isso. É muito leve, né, irmão? Tu vê as coisas acontecer. É tudo conspirando pra acontecer de acordo com o que você planejou. Mas vários momentos eu falei assim, putz, não tá dando. O que tá acontecendo? Tá faltando. Sabe? O que tá faltando aqui? Pô, não vou conseguir, mas é isso. Paciência. Você mesmo se sente pressionado, né? Porque você fala assim, putz, eu me preparei pra isso aqui. E a idade vai chegando e tu fica, porra. Porra, né? Já era possível, né? Já era pra estar rolando, né? Já era pra estar rolando. Pra gente é mais difícil. Não, mas cara... Aí como é que foi? Aí... Cara, o que aconteceu porque... Desculpa te interromper. No carnaval tu já fez alguma coisa, não foi? Exatamente. Como é que chegou lá? Como é que foi? Pô, então, alguém te viu? Uns anjos que me Deus. viram, tipo, uma produtora de elenco chamada Débora Ferreira, Muita oração de outro, Dona Cris. Paulo Diniz. Muita oração de mamãe. Muito. Minha mãe todo dia rezando, todo dia. Beijo, tia, te amo, saudade. Que gostavam já do meu trabalho, já me acompanhavam nas redes sociais, já tinham visto coisas que eu já tinha feito. E que aí, na hora que surgiu uma oportunidade, falou assim, Ernesto, tem uma oportunidade aqui para esse projeto do carnaval. Você aceita? Eu falei, aceito. Era um projeto novo, inédito, chamado Globo na Rua, que é um programa que cobre o carnaval de rua. A Globo nunca tinha feito essa cobertura especial, né, de bloco. Bloco, machinho. Bloco mesmo, né? De você ir no bloco, conhecer os personagens. Algumas ao vivo, algumas matérias foram produzidas, editadas. Ali no carnaval, não. Ali no carnaval era tudo ao vivo. No carnaval, mas a gente fez o mês todo. Né? Foi um mês. Aí a gente entrava nos programas, nos mesmos programas que eu participo agora, né? No Encontro, do Mais Você e no É de Casa. E até chegar no carnaval. Então, ali, cara, é aquele negócio assim, cara, é a minha oportunidade.
É agora. É Se mostrar, agora. Se o pessoal me colocar pra eu chegar 3 horas da manhã, eu vou estar lá 3 horas da manhã. Se, sei lá. Então, eu falei, Mas tu acha que foi através do teu perfil no Instagram que o pessoal viu o teu trabalho? Também. Aí tu caiu pra dentro, maneiro. Aí cai pra dentro. É isso, então deu certo, né? Aquele Deu trabalho que eu mesmo? tava... Parabéns. Deu certo. Tinha meses que eu sabia, que eu achava assim, será que eu vou conseguir pagar as contas esse mês? Normal. Mas conseguia, sempre conseguia. Graças a Deus, sempre conseguia. Amém, é isso. Mas... Tem mais uma perguntinha aí, Timba. Nós temos duas sobre isso. O primeiro pode ser vou botar o Gaúcho. Gaúcho? Gaúcho, um amigaço de Gaúcho. Macaé, dono de Macaé. Pô, já morei em Macaé. Eu também. Pô, Deixa Macaé. quieto. Cavaleiros ali. Isso. Chama Gaúcho, produção. Fala, gurizada, aqui é o jornalista, apresentador e ator Márcio Azevedo, passando para deixar o meu abraço, o meu carinho a esse grande amigo Thiago Timba, toda a equipe do podcast Qual é, Compadre, que já é um sucesso. Eu não perco um, bate-papo sempre muito interessante e eu tenho certeza que é só o começo de muito sucesso. Também parabenizar o Ernesto, né, por esse novo projeto na sua vida, essa nova empreitada, e eu tenho certeza que você vai tirar de letra, porque é um grande profissional. Agora é o seguinte, como eu fui também, vivi o momento do palco como ator e hoje como jornalista, comentarista, narrador, apresentador de um podcast aqui em Macaé, o Momento do Esporte pelo Macaé Podcast, quero saber de ti, Ernesto, o seguinte: como é que é essa mudança, deixar o palco como ator e se tornar um apresentador, um jornalista, ainda mais ao lado de uma grande estrela, né, de uma grande profissional, que é a Patrícia Poeta lá no programa Encontro. Conta pra gente aí como é que é essa mudança. Timba, sucesso pra você e pra toda a equipe, e eu tô sempre na torcida. Um abraço. Valeu, Gaúcho. Isso aí, esse cara é Boa. foda. E a Caraca, voz? a sua voz. Tu viu essa Caraca, voz? seu- Gauchão, locutor. Eu abraço, morei meu rapidinho, irmão. só uma parênteses. Eu morei em Macaé, ele era meu vizinho de porta. Aí viramos amigos, ele é torcedor do Inter. Doente. A gente estava vendo agora Inter e River. Aham. Até ele vai ver isso agora. Aquele que foi 300 pênaltis pra cada um. Aí eu falei, pô, vamos dar parabéns pra ele agora, que o River perdeu. Aí não ia. Eu falei, meu Deus, eu não ia. Ele sempre fazia alguma coisa na casa dele. Jogo do Inter, jogo do Vasco. Vem pra cá, bate, vem pra cá. Aí um dia eu fui pra lá com Antártica. Que é azul, né? Pode. Puta que pariu, Só bicho, branco. quase me tacou lá de cima. Não vai entrar, bah. Beijo, meu amigo, tamo junto. Vai, Ernestão, responde aí. Cara, então, o que de repente as pessoas não saibam é que eu não troquei. É que o que veio antes foi o jornalismo. O jornalismo veio antes de tudo, Ah, né? Essa coisa de virar ator foi por acaso, não era meu plano. Foi minha irmã foi fazer, sempre quis ser atriz, uhum. e aí foi querer fazer curso de teatro. A professora dela me viu, gostou de mim e foi me chamar para fazer. Então eu fazia aquilo como era um hobby, apesar de ser de uma família de atores, né? Então, mas para mim era um hobby, não era o meu plano inicial, mas acabou dando certo e eu fui na onda, assim. Eu amo atuar, amo estar no palco, mas o que eu sempre quis fazer era jornalismo. E aí o que acontece é que eu utilizo tudo que eu aprendi no palco, tudo que eu aprendi, né, ali na Pra isso. televisão pro meu trabalho hoje. É improviso puro. Imagina, no ao vivo você tem que ver as palavras, você tem que saber o tom que você vai falar, porque eu não vou poder chegar. Lembro, tem uma matéria até que é sobre o Vasco, que é uma apresentadora, tadinha, foi um jogador do Vasco que morreu. Não lembro. E aí a apresentadora, não lembro agora que a apresentadora era assim, você vai ler uma notícia sobre futebol, você vai falar de forma alegre, ela tá aqui na sequência, aconteceu não sei o que, não sei o que. E o jogador do Vasco, não sei o que, foi enterrado hoje. Não vê isso, não. Ela fez a escolinha, né? Ela foi assim, o jogador do Vasco que morre. Então você tem que saber, né, pô? Eu não vou chegar pra uma matéria assim da galera procurando emprego, falar assim, pô, tô aqui com fulano de tal que tá desempregado. Não, Tá fudido. né? Eu vou chegar numa outra entonação. E daí por diante. Se isso é uma coisa alegre, eu vou saber. Isso tudo é A teatro. condução é de acordo ali com o desenrolar da história. Desenrolar da né? história, isso é teatro. E se alguém manda no ao vivo, alguém manda alguma coisa que você não espera, você tem que saber responder. Se você ficar ali de
E aí? Qual é? Mas quando tu fazia o teatro lá atrás, tu nunca imaginou que usaria pra isso, né? Não imaginou estar imaginei. ali na novela. Não imaginei que isso seria útil. E hoje eu vejo que é muito útil. Então, meu irmão, Deus escreveu certinho. Fala assim, ó, tua faculdade é essa aqui, ó. Tu vai, tá. Precisa aprender isso aqui. Precisa passar por essas coisas. E aí eu já me perguntaram, já se... Pô, Ernesto, você vai estar lá nessa posição agora, tu não tem medo de se deslumbrar? Eu falei, meu irmão, eu já tropecei tanto. Já tomei tanta porrada. Vou me deslumbrar com o quê, cara? Não tem como. Não tem como, cara. Não tem como. E é isso. Eu estou apresentador, estou repórter. Amanhã... Você não é. É hora de viver o momento, né? Dia após dia. Não né? sei o que pode acontecer amanhã. Acontece um negócio, sei lá. Me demitem. E aí? Sou o quê? Há 3 meses atrás, se eu falasse, Will, tu vai estar apresentando um podcast. Ele ia falar, tá maluco? Tá doido? Que viagem é essa? Que nada. Eu falo, Timba, não tem nada a ver comigo. Nada isso. a ver. E tá aí se amarrando. A Caraca, galera tá tá maluco, é gostando, bom tá demais. É Nasce- bom demais. Nasci pra essa parada. Porra, Bater papo, ó. Resenha. grandão. Eu lembro quando a produção me chamou, falou que eu tinha um perfil. Falei, cara, tem uma pessoa que é amigo meu, irmão, que eu acho que vai casar, bababá, bibibi. Aí a gente veio pra reunião aqui. A gente sentou, né? A gente botou o fone e eu falei, caralho, pensando, eles estão viajando muito. Né, Dai? Eles estão viajando muito, muito. A gente botou o fone, começou a conversar, irmão, parece que tem um mosquito que fica, caralho, isso aqui é maneirão, mano. Falei, cara, isso é muito foda. E ele falando, eu falando. Foram mais de 2 horas, Ernesto. Caralho, muito maneiro, Primeira vez que a velho. gente colocou Muito o maneiro. fone. Muito. Ah, e só pra te avisar, já tem 1h20 de programa, tá? Então, amém. A gente tá aqui, um papo tá tão leve, Parece que cara. tem 15 minutos. Parece que tem 15, 20 minutos. Que irado, mano. Isso que a Que gente irado. discutiu Pra- baixo que pra não, que A gente nem falou mal de ninguém ainda, Ernesto. Falou mal do Fluminense. Não zoei o Timba. Não zoou. Não vamos entrar nisso. Ah, que o Gostei Cano desse agora clima. tá no Fluminense. Hein? Tem que... Tem mais uma Tomara. pergunta, Timba? Tem, agora Antes da gente encerrar, Agora é assim, né? Que Agora tem é, o tem Leonela dois. e o Lorenzo. Lorenzo, são 2. Faz 2 L's. Faz 2 L's. Léo Santana, faz 2 L's. Vai. Michele? Isso. Ernesto Xavier, que missão gostosa essa que me deram. Primeiro, quero dizer que eu morro de orgulho da família Xavier. Quero dar os parabéns por esse novo ciclo na sua vida. Dizer o quanto você é competente, inteligente, talentoso. E aí aproveitar o seguinte, perguntar qual o maior desafio nesse novo projeto. Fala pra mim. E ó, saudações rubro-negras. Beijo, Ernesto, saudade. Beijo, gente. Caraca, Valeu! vocês acharam a A gente Michele, A gente cara. busca longe. Um beijo, Michele. Rubro-negra, é isso aí. mas- Eu falei. É mais ou menos. Eu avisei no início Mais do ou menos. programa. Fiz o trabalho com a Michele, a gente começou a falar de futebol, ela perguntou se o Flamengo era aquele que tem a faixa assim. Ah, para. Eu falei, não, cara, isso é o Vasco, para de ser doida. Aí fala, Ah, é. Cara, o meu maior desafio, eu acho que é trabalhar com no bom sentido, os monstros da televisão, né? A galera, assim, que sabe muito, e aí você tem que fingir normalidade, né? exatamente. É isso aí. Tipo, você tá lá, esperando lá com o microfone aqui no ao vivo, aí de repente a Patrícia Poeta chega, é com você, né, Xavier? E aí? E aí, dá um friozinho na barriga, assim. Mas, ao mesmo tempo, é uma escola, né? Sim. Isso é muito legal. Eu aprendo todo dia. E esse, para mim, é o grande desafio. É sempre entregar o melhor. Porque a gente, às vezes, não tem noção de que você tá realmente dentro da casa das pessoas. E se você falar qualquer coisa, as pessoas vão acreditar, porque é um veículo de muita credibilidade. Então, se eu falar pra pessoa assim, ó, hoje vai chover, se prepara. A pessoa vai sair com guarda-chuva. Ou então você fala assim, não, hoje vai dar sol, nem fica de boa. Aí a pessoa não vai tranquilo, nem cair um temporal, pessoal. Entendeu? Exatamente. Então, tudo que você fala ali pode ter uma repercussão enorme, sabe? Por mais que eu esteja
falando para uma programação mais leve, para um horário mais descontraído, mas a gente fala de coisas sérias e tudo que tá ali é baseado em estudo, informação, Não é do nada. sabe? Não é do nada. Eu não tiro nada assim, tipo, da minha cabeça que, sabe? Antes de começar o podcast, a gente falou, vamos tomar uma cerveja aqui. Então eu aqui, né, caindo pra dentro. Uhum. Ele não, porque daqui eu tenho que estudar, porque amanhã eu tenho que estar que horas lá no centro? 7h30 no centro. 7h30 no centro, depois Copacabana. Depois Copacabana. Não é e... simplesmente tá o microfone e fala, né? Não. Tem muito estudo. Tem toda uma produção que me manda tudo já mastigado, já, ó, Ernesto, é sobre isso. Então, e aí eu vou estudar esse material que todo mundo, porque tá... Pra eu aparecer ali na frente, tem uma equipe gigantesca, cara, que discutiu tudo aquilo milhões de vezes, sabe? Uhum. Eu só vou colocar ali a minha cara e falar. Então, um erro meu acaba, digamos assim, sendo também prejudicando, né, também o trabalho de outras dezenas de pessoas que estavam ali, sabe? Claro, todo mundo pode errar, mas algumas coisas a gente tem que ter um cuidado muito grande. E essa, para mim, são os dois maiores desafios, né? Trabalhar com gente tão experiente e ter a responsabilidade de entrar na casa das pessoas. Sabe? As pessoas entram mesmo. Eu tava fazendo uma... Desculpa. Não, o que você ia falar? continuar. Eu fui fazer uma matéria no Mercadão de Madureira, e aí são as pessoas mesmo que te veem, sabe? Aí a pessoa vem assim, poxa, eu queria falar sobre tal coisa, tá tendo um problema tal, sabe? As pessoas buscam você para poder resolver os seus problemas, sabe? Eles confiam em você. Não, o que eu ia falar, Ernesto, você repetiu. Eu acho que eu nem voltaria, mas você repetiu. Quando você iniciou a resposta para Michele, você falou assim: as pessoas, a gente entra de fato na casa das pessoas, então a gente tem que ter um cuidado maior. Quando você falou isso, da mesma forma como você entrou, se você não se colocar bem, se você usar um termo, uma palavra, elas te tiram da casa dela. Sim. E o veículo, o teu emprego hoje, a tua empresa, né? Globo, o maior grupo de comunicação hoje, um dos maiores do mundo, o maior do Brasil, não quer uma pessoa que tire, quer trazer audiência, não quer que perca audiência. Exatamente. Então você tem que se policiar o tempo todo. Porque Sim. assim, como você usou o termo, gostei muito dessa frase. Você tá dentro da casa daquela pessoa, a pessoa acorda de manhã e acredita em tudo que você diz. Exato. Se você usar uma frase mal colocada, um termo maldito naquele momento ali, a pessoa te desliga na hora. E aquele ali não quero, eu não quero mais dentro da minha casa. Então você tem que ter esse você estava falando das maiores responsabilidades, né? De trabalhar com dinossauros e tudo mais. Então, assim, você tem que se policiar o tempo todo, estar o tempo todo ligado ali, ó. O tempo todo ligado para fazer um bom trabalho, ser leve, ser fluido, entendeu? Eu acho que isso é muito importante. Sim. Parabéns, tá, meu irmão? Muito legal. Valeu, legal. cara. Tenho acompanhado lá. Alegria. Tá brilhando. Eu falei pra ele essa semana. O Timba vira e mexe me manda. Caraca, ele começou Timba, brilha muito. Eu já sabia que ele postou, comentou, eu dei parabéns e tal. Onde eu saí pra trabalhar, cheguei tardão, falei, vou dormir, posso dormir até tal hora, tem cliente mais tarde. Cara, 9 e pouca, minha mãe. Ah, o Ernesto teve Ernesto. Falei, mãe. Ernesto. Falei, mãe. Aí meu pai, não é não. Ela, sim, não é não. Tá diferente. Falei, é ele. Eu tentando dormir. No dia seguinte, ela, fui tomar banho, ela, o Ernesto tá na TV. Falei, eu sei, mãe, eu vou ver. Muito maneiro. Irado, é muito bacana. Eu, assim, só dando um passinho atrás na conversa, outro dia eu tava vendo uma entrevista, não sei se foi entrevista, alguma coisa, quando a Marquezine foi chamada, fez o teste, foi aprovada. Pro Besouro Azul. E como é que foi pra você, quando alguém avisou, você vai agora ser repórter desses 3 programas? Fez testes, alguém avisou? Não, me avisaram. Te ligaram e falaram, você foi aprovado? Não, me ligaram convidando. Já direto? Sim. Do nada, você tava onde? Tava em casa? Tava em casa, era, tipo, véspera do meu aniversário. Aí. Presente. Presentão. Toma. Véspera do meu aniversário, o cara nem sabia. Foda. E aí... Teu aniversário é quando? 1º de agosto. Isso, agora. Contemporâneo. Foi agora. Fiz 39 agora mesmo. 40 ano que vem. Festão, hein? Porra, vamos bombar. Estaremos lá, porra. Vamos.
Vai ser já, espero já na casa nova. Amém. Aluga o salão, a gente, ó. Na Patrícia Poeta vai? Pá. Eu tenho um amigo, Léo Russo. Léo Russo, conheceu o Léo Russo? Léo Russo, cara. Vai vir aqui, já falei com ele. Nossa, doente. Nossa senhora, tá Eu vi um difícil vídeo que ele aturar agora postou ele, de um né? samba. Tá em primeiro. Tá. De Tá ruim. aturar A ele. Patrícia Poeta caindo pra dentro do samba. Ele cantando, ela cantando pra samba. Eu falei, olha, ela gosta do Ele Russo. cantou já no... Não, mas era algum evento, aniversário de alguém. Ele tocando e ela, aí no vídeo aparecia ela sambando. Ela adora. Eu falei, samba. ela é das nossas. Ela adora. Ela samba. gosta de um sambinha. Gaúcha. E... Gaúcha, gosta, Gaúcha, né? gosta. Hoje sambou lá no programa, Que com o maneiro. Flávio Baurac. Maneiro. Muito legal, assim. Mas aí fala, aí tu te ligar do nada. Pô, do nada e... Do nada, né? Não, do nada. Não é nada Depois de do 20 nada, anos de né? história, né? Nada do nada. Mas tu não esperava, Quando tava... eu fiz o trabalho lá em fevereiro do carnaval, Ah, sim. já ouvi assim uma coisa assim, pô, Ernesto, Talvez. pô, de repente Gostamos. algum dia pode rolar, Foi gostamos. plantado uma semente, né? Gostamos. Se tiver alguma oportunidade, em algum momento a gente te chama, alguma coisa assim, mas fevereiro, 6 meses depois, Verdade. Uma né? ligação. Foi uma ligação. Tava em casa. Manda assim, aquela coisa, você recebe um WhatsApp. Ernesto, eu sou fulano de tal, não sei o quê. Posso falar com você? Pode. Aí pronto, aí chorei sozinho em casa. Caraca, que Não maneiro. podia falar pra ninguém. Até concluir. Até concluir, até assinar. Falou pra ninguém, né? Teus pais, pra ninguém. Luana, ninguém. Ninguém. Aí eu comuniquei no café da manhã no dia do meu aniversário. Eu já tava Que tu no fez Rio. a live. Hã? Que tu fez a live. Aí já foi à tarde, naquele Ah, mas foi live. aquele dia. Mas naquele dia de Nossa, manhã. a mãe né? ficou doida. Minha mãe ficou... Já tinha assinado, né? Vamos dizer assim, já tinha assinado. Exatamente, já tinha Mas como é que recebido a contou? confirmação. Fala. Eu quero Eu sentir cheguei, a emoção. eu cheguei e falei, tentei falar a frase, mas já comecei a chorar, perguntei pra família assim, então, família, preciso falar um negócio pra vocês. Aí todo mundo, Vai ser pai. olha assim, aí eu cheguei e falei assim, não vou ser pai. Aí eu falei assim, vocês estão preparados pra me aturar de novo, de volta aqui no Rio? Aí eu falei, mas Pô, só de falar isso, digo já, meu Deus. oh, meu Deus, enfim. Fico emocionado, assim, de lembrar, porque... Poxa, eu tenho um avô de 95 anos, super lúcido, maravilhoso, inteligentíssimo, que eu não vou ter mais muitos anos com meu avô, né? Tem 95. Uhum. Mesmo se ele viva até os 110, não é? Ainda assim serão Ainda poucos assim será anos. poucos anos, sabe? Que eu só via uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, sabe? Meus pais já não são tão novinhos, né? Com 60 e poucos. A tua mãe eu dou 49. Não, minha mãe. A mãe. Tipo, pai minha também, teu irmã pai que eu parece tenho, minha irmã que eu adolescente. tenho um convívio enorme, minhas afilhadas, meus amigos, enfim, tá todo mundo aqui no Rio, sabe? Então, por mais que eu amasse, se a Globo quiser me mandar pra São Paulo de novo, tudo bem, em algum momento, mas Globo, ele vai. eu vou, quiser. Mas eu queria muito poder voltar pro Rio, sabe? Pra família, né? Pra braços da família, A família dele é muito unida. É muito foda. A família dele é a muito gente tá foda. sempre junto, final de semana, tamo lá, feijoada e aquele furdunço. Mas aí, vamos, aí tu contou, vou voltar pro Rio. Eu vou Aí o pessoal já vibrou só por isso. já vibrou só por isso, aí contei o que seria, o pessoal amou, assim, mas aí, calma, gente, vamos Vou ver qual é. vamos ver ainda qual é, né, não sabia ainda, e aí a partir dali, cara, aí tudo aconteceu muito rápido, aí não, então, Ernesto, você vai falar assim, digamos assim, era dia 3 de agosto, aí me falaram assim, Ernesto, vamos fazer o seu exame admissional dia 17 de agosto, tudo bem? Tudo bem. 14 dias, 2 semanas até lá. Aí o cara, isso de manhã. Aí à tarde, então, Ernesto, você pode fazer amanhã? Aí eu, posso. Aí, digamos assim, aí já mudou. Então já anteciparam tudo. Aí né? eu já comecei caramba, fiz uma malinha, vim pro Rio... E para passar uma semana, tava em São Paulo, vim para Tava meio que de mudança, né? para, digamos assim, não sei como é que vai ser, se eu já vou começar a gravar, aí já me colocaram para fazer uma matéria, enfim. Aí eu ia ficar uma semana, já fiquei 2, aí fui agora, último final de semana, para buscar mais roupa, já comecei a ver apartamento, enfim, foi tudo, tá acontecendo.
A mudança tá rolando, com isso, matéria, qualquer coisa que sugerirem lá, eu... Contigo. É comigo. Com a Ana, tu já fez? Ainda não. Ainda não. Ainda não. Fiz no Imagina. carnaval. Mas só que ela entrou de férias agora. Ah, tá. É, ela tá de férias agora, mas... Imagina tu ver aquela vozinha. Acorda. Acorda! Nossa senhora, arrepia, né? Eu lembro um dia eu fui no shoppingzinho ali no Blue. Ela tava esperando um carro. Aí eu parei, eu entrei com o carro, eu olhei, era ela. Sério, eu travei, eu fiquei olhando assim. Caraca. É a segunda pessoa na vida, juro por felicidade da minha mãe, que eu olho e eu falo, essa pessoa tem luz. Uma foi a Xuxa, que eu fui no evento, a Xuxa tava, eu fiquei olhando e falei, essa mulher tem luz. É incrível. E outra foi a Ana Maria Braga. Eu fiquei olhando assim, eu falei, Não é à caralho. toa que elas chegaram onde elas chegaram. Não, né? né? falei, que Não é à isso, toa. velho? Sério? Tem... Parece é uma pureza, eu não sei explicar. É maravilhoso. Não sei, não tem palavras pra falar, mas tem luz. Não tem. Ela tem luz. Tem. Nossa, E não vai aposentar, não, graças a Deus. que Falaram que ela era fake. já... Vai não aposentar, vai não, pelo amor de Deus. Não, tamo lá firme e forte. Não, pô, tudo que ela passou... Desculpa, e a terceira que não deu tempo era a Hebe também. A Hebe eu era muito fã. Nossa, As não três. vi a Hebe. É, Não Hebe vi a era Hebe. foda demais. Infelizmente, não tive essa oportunidade. Mas, E cara, agora tem o prazer também de apresentador que eu tô falando, que eu trabalho com o Will também, que é o quarto apresentador agora que eu, porra. Moleque, pra pagar muita cerveja. Eu já comi. Apesar dele ficar falando aí que você é feio... Impossível. Não, Eu expliquei o porquê, mas não dá pra falar inveja aqui. Não dá pra falar aqui, né? Não dá problema. Deixa pra lá, deixa pra lá. Eu te garanto que não é inveja. É, um pouquinho. Eu O que tu acha, Ernesto? eu gosto do estilo Bonito, dele. bonito. Não, o que tu acha do... Eu gosto do estilo Até um pouquinho dele. de... Intriga da oposição, intriga. A gente tem que criar essa É igual o polêmica. flamenguista falando mal de São Januário. A gente tem que criar essa polêmica. Não lembra do Romário e Edmundo, pô? Dois Ele gênios. já me falou Dois isso. gênios. Dois Falou gênios. Romário Edmundo. Eu falei, quero ser o Romário. A gente tem que... Romário. A Tá gente, falando do Romário. Muito. a gente tem que brigar em algum momento. Irmão, entendeu? sempre Esse Faz aqui, parte ó, do game, ele faz é parte do game. tricolor, mas ia ver jogo do Vasco por causa do Romário. Eu ia ver jogo do Vasco. Fui, pô, Romário, tava lá aquele do Romário é Mundial. acima da média. 3x1. Tava lá? 3x1 eu tava Manchester lá. tava lá Contra o também. Manchester eu tava lá, pô. Acima da média, tá maluco. Pô, assisti muito Romário, muito Era Romário. bom, era bom ver jogar. Agora, mas aí quando foi pro Flamengo, aí era demais pra mim. Aí Já não, deu, né? Aí não dava, aí já não... O Flamengo foi antes. Quando foi pro Flamengo? Quem trouxe ele foi o Flamengo, pô. Hã? Kleber Leite, 95, campeão 94. Não. É, no Flamengo não peraí, rolava. gente. Peraí, Vasco. gente. Verdade, isso. Depois Quer falar Tu de... sabe, assim, Mas é porque... Não, Não porque pode que eu vou ele falar. não. Ele é ele foi formado no Vasco, pô. Sim. Profissional no Vasco. mas Ernesto, não bola que eu vou falar. Apesar do teu amor tricolor. Tu sabe que se tu tivesse que escolher teu time depois de velho, você seria vascaíno 100%. Você é todo Vasco. Não sou nada. A história do Vasco é toda tua. Eu não vou falar a história do Fluminense. A culpa foi Ernestão. Jogador, né? Teu pai foi jogador, não foi? Oi, o quê? Teu pai foi jogador, não foi? Foi. Jogava de quê? Beck. Tem pinta, né? 300 metros. É, pô. 1,93 m. Aí, dá pra ser atacante. Não, até dá, né? Só cabeçada ali, ó. Veguete. Fazendo a parede, fazendo a parede. Veguete. De onde veio esse cara? Da Argentina, artilheiro. Não. Artilheiro. Não, ele veio da Argentina. Eu sabia. Não, de qual time que ele veio? Belgrano. Do Belgrano? Era um time que jogava na Série B e foi pra Série A e ele virou artilheiro do brasileiro. Do campeonato argentino e foi artilheiro. Cara, foi tipo um é Dimba. Tipo um cano. É tipo um cano. É tipo um Cano. o Cano. Saiu do time da segunda divisão, que é o Vasco. Aí depois apanha, não sabe por quê. Tu quer falar de divisão? Will, me defenda aqui. Alguém! Ele quer falar de divisão? Porra, Quem a Ernesto. gente falou no último aqui? Eu não posso te defender. É. Muito tempo. Advogado Não posso Eurico. defender porque eu sou... Cara, isso aconteceu. Eu Ah, fecho com o meu, entendi. eu Isso é fecho com o muito meu tempo, convidado. entendi, Eu fecho com o meu Você tá falando convidado. de agora. O Vasco Não, tem acabou uns de 9 subir. anos aí que o Fluminense não cai. Não, pô, foi... Tem. 2014, Portuguesa, tudo bom? Não, mas, ué, regras do jogo. Calma aí, quem seria rebaixado em Regras 2014? do Flamengo jogo. ou Fluminense? Briguem. 13. Briguem nada. 13. Flamengo ou Fluminense? Que seria se não fosse esse caô? Era Flamengo ou Fluminense? Fluminense, pô. Fluminense. Deixa eu fazer... Fluminense. Olha Aí só, logo em seguida o Flamengo e por último a Portuguesa. a gente... Ah, o Flamengo também seria? O Flamengo seria... A Não, gente- o Flamengo ia ser rebaixado porque o Flamengo escalou o cara errado. A sorte do Flamengo é que a Portuguesa também escalou. Sorte. A sorte é do Flamengo. A Foi sorte... sorte. Aí eu não sei. Tu não vai se envolver Não. em polêmica uma hora dessa, né? Não, eu não tenho... Olha, Conduziu o como é que eu programa bem pra caralho. Tem certeza de nada, só tô perguntando. Tu acha que foi sorte? Não, acho que foi sorte. É, acho que foi eu sorte. tinha muito sortudo. Não, acho que foi sorte mesmo. Também acho. Eu vou fazer uma Teria pergunta. surgido tipo, alguma coisa... É. É. A gente precisa mesmo encerrar, já deu o nosso horário, Já tá deu. maravilhoso.
Mas eu preciso saber de uma coisa, Ernesto. Timba já me respondeu. De você pra gente fechar. O que é rebaixamento? O que é rebaixamento? É quando o teto tá muito alto. Eu nunca passei por isso. Assim, é um negócio que bota ali. Eu respondi no outro programa, que eu falei, rebaixamento não conhece quem é filho da CBF ou quem banca. Peraí, gente. Mas falando O Flamengo sério. foi rebaixado no Carioca, tá? Foi. Pesquisa. Mas falando sério. Cara, desculpa, Ernesto, interromper de novo. É que ele virou, a gente debateu sobre isso no último podcast. Ele virou torcedor, aquele torcedor de 2019 pra cá. Ele conhece muita história. Ele grandão aqui, ó. Era mole. É mentira? Diz sim ou não? Foi no último jogo, Flamengo e Grêmio, não sei o quê. Golaço de pênalti do Pedro. Eu falei, Rascaeta. Rascaeta! Golaço de pênalti. Porra, não sabe a porra do cara que faz o gol. É o torcedor. Caraca, do título do teu time. Eu tava lá, Ernesto, só que eu enxergo muito mal. Caralho. Você tá piorando a situação. Eu enxergo internet muito mal. aqui, ó. Quem fez o gol? Eu tava lá, meu Deus. Eu estava lá. Caio tava lá? Caio é Não, Caio, se o Caio tivesse, a gente... Caio, tá chegando. Caio, vai perder esse dinheirinho, Caio? Elas? Não, corta isso. Deus me livre. Sei lá, velho. Não. Aquele amigo nosso que apostou quando o Vasco estava no último colocado, que o Vasco não ia subir, a gente apostou um dinheirinho bom aí. Não, o Vasco subiu. Cara, e eu espero que o Vasco continue, cara. Tá indo bem. Espero que o Vasco continue na primeira divisão. Primeira divisão, porque é fácil. Não é porque é fácil, não, cara. É porque. O Will me falou uma parada assim, com todo respeito à rivalidade do Flamengo e Fluminense. Tem amigo nosso, Sardinha, tu conhece Sardinha? Ele fala bem sobre isso. Ele fala, cara, eu gosto muito do Fla-Flu, eu gosto, com todo respeito, muito Vasco e Botafogo, mas não tem igual um Vasco e Flamengo grande. Os dois bem. Mas também deve ser muito foda. Os quatro bem. Não, agora estão tipo os três bem. Os três. O Vasco vai chegar daqui a pouco. Ele tá chegando. Melhorou. Mas eu falei naquele último programa. O Botafogo, ano passado, na virada do primeiro turno, tava na zona de rebaixamento. Exatamente. Então, assim, ter os quatro grandes. Foda. Porque, pô, meu irmão, eu morei em São Paulo, cara. 4 anos em São Paulo. Pô, meu irmão, é fogo você vendo os caras massacrando, sabe? Pô, estrutura, torcida, estádio. Frente de estrutura, tá maluco. Sabe? Mas aí a gente vai chegar lá. Mostrando nosso cartão de visita, né? Mostrando que a gente São Paulo tu é o quê? São Paulo? A gente que manha. Hã? Lá em São Paulo tu é São Paulo ou tu é Fluminense? Em São Paulo eu sou Fluminense. Não, em São Paulo eu sou Vasco com carinho com Palmeiras. Na Inglaterra eu sou Fluminense, na Espanha. Na Série C. Na Série C também. É isso aí. Abraça qualquer circunstância. Senhoras e senhores, Ernesto Xavier, uma honra. Cara, que papo gostoso. Só de terminar, para dar aquele corte gostoso, a gente perguntou o que tu falaria pro Ernesto de 15 anos atrás. O que tu falaria? Como você acha que você vai estar daqui a 10, 15 anos? A gente vai relembrar essa entrevista e vai falar, caralho, bem que eu falei. Meu irmão, depois que você falou, ficou feliz que o seu livro foi pro encontro. E hoje em dia você está no encontro. Imagina você daqui a 10 apresentando o encontro. Fantástico, Big Brother. Tem que ter um apresentador negro no Big Brother, hein? Então, já foi 3, hein? Alô, Boninho. Com a Marisa Hort foram 4. Alô, Boninho. Olha o homem aqui, ó. Apresentando o Big Brother. Apresentando outros programas, enfim. Espero que sim. Amém. Eu quero batalhar por isso, sabe? Mas é isso, um passinho. Um passinho, né? Como diria New Kids on the Block. Step by step. Aí entrega a idade, cara. Caraca! Daqui a 15 anos, tu com 60. Que com 60, cara? Eu tô com... É isso, ó. Bom demais. Beijo, manda um beijo pra família. Família. Quero que a família esteja vendo, hein? Papai, mamãe, Lua... Todo mundo, tios, tias. Oranian, né? Tá bem, ora. Deve estar com beijo. 30 anos, 25, 20. 22. Caraca, muito rápido. Mandar um beijo, família. Mandar um beijo pro nosso fã-clube. Tem um grupo lá da Viviana. Viviane, Dayana. Aline. Mandar um beijo pro que reclamaram. Seidel reclamou que eu não mandei abraço no outro podcast. Testão. Fala quando for Vasco. Testão hoje tá fazendo implante pro cabelo hoje. Hoje é nosso fã-clube. Beijo, fã-clube. Caio, Gilberto. Caio. Cadê Caio? Solta a nota. Serginho, estamos. Serginho. E é isso, galera. Beijo no coração. Ernesto, muito obrigado, tá, meu irmão? Foda. Prazer, viu? Muito obrigado. Ele vai voltar daqui a uns 2 anos. Vai voltar pra contar essa história. Apresentador do...
Cárdigo. Beijo. Caralho, foi ótimo, irmão. De verdade. É.